Então, a primeira questão que foi elaborada, que é importante, é perceber o que é o Evangelho e se pensarmos que lá em Mateus diz o que é e este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, não é? Em 24, acho eu. 24 diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o Evangelho do Reino. Aqui diz claramente que é o Evangelho do Reino. É preciso percebermos o que é o Reino para percebermos o que é o Evangelho. Então eu vou tocar, obviamente, superficialmente sobre os assuntos. Vamos primeiro ao Reino. O que é o Reino? O Reino de Deus. Nós sabemos que Deus tem um reino, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que governa o seu reino. Existe um reino físico, nós sabemos que existe um reino físico. O que é que eu digo quando é físico? É que existe, como é que vamos dizer, algo visível, algo palpável, né? Por exemplo, os anjos são seres, eles não têm um corpo como nós temos, né? Eles são seres, são seres espirituais, chamam-se espíritos, mas eles também têm um corpo celestial, né? Deus também está sentado num trono. Ele também tem um corpo. Apesar que Deus não precisa de um corpo, como nós sabemos, né? Ele tem uma figura, né? Então, existe esse reino literal, não é? Palpável, tangível. Mas, o que eu acho que é mais importante, sempre é mais importante, é o mundo espiritual. O reino de Deus da forma espiritual. Então, na Terra, hoje em dia, existem dois reinos. É o reino de Satanás e o reino de Deus. O reino de Cristo, que é o Filho de Deus. Podemos dizer que ele agora ele reina. E um dia, até lá em Coríntios, diz que ele há de dar tudo de volta ao Pai. Então, esse reino é um reino espiritual. É um governo espiritual. Para não demorar muito tempo, eu vou tentar dividir o tempo para explicar o que é o Evangelho e o que é o reino. O reino, ele foi estabelecido no dia de Pentecostes, onde Jesus, depois de vir e cumprir a vontade do Pai, dele vir e cumprir a vontade do Pai, dele fazê-lo com perfeição, sem pecado, ele morreu, ele ressuscitou, foi levado aos ares, foi glorificado, que até em Atos diz que ele recebeu a promessa do Pai e do Espírito, ele próprio. Então ele foi glorificado. E depois, no dia de Pentecostes, o que aconteceu foi o princípio do Reino de Deus, que foi o estabelecimento espiritual do Reino de Deus. Não por fora, que até em Atos também os discípulos lá, eles perguntavam, né? Porque os judeus, eles eram muito no físico e no carnal. Eles eram carnais, eles não entendiam as Escrituras, não entendiam. Por isso é que eles mataram o Filho de Deus. E eles, mesmo aqui os discípulos, depois de viverem 3 anos e meio com Jesus, eles dizem aqui, quando Jesus está a ser arrebatado aqui no capítulo 1, ele diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Qual reino é que eles estão a falar? Era um reino físico. Eles estavam à espera de um rei literal, de um governo literal na terra. E ainda muitos hoje pensam que os 1000 anos são passados na Terra. Isso é uma forma, eu acredito, carnal de pensar, sem ser espiritual. Não faz sentido, com todo o contexto da Bíblia. Mas eles aqui ainda estavam à espera desse reino físico, de Jesus vir e tomar posse e reinar o reino físico. Mas o que eu acredito é que no dia de Pentecostes foi estabelecido um reino espiritual. Como é que esse reino foi estabelecido? Nós sabemos que ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, não é? E depois nós vemos aqui o que aconteceu aqui no 2, não é? Diz: e todos foram cheios, no 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. O que acontece? Ali foi o princípio do reino de Deus na Terra, de uma forma como nunca houve. Porquê é que nunca houve? Porque Jesus nunca tinha sido um homem. Jesus nunca tinha passado a experiência humana, vencido como homem e divino, porque Jesus não é meramente um homem.
Porque se Jesus fosse meramente um homem, não era necessário vir Jesus. Qualquer um de nós podia ser impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer o que ele fez. É óbvio que Jesus não era só um homem, ele era 100% divino e 100% homem. Então, aí foi estabelecido o reino de Deus, no sentido em que Deus, ele governa de dentro, literalmente Deus, ele governa de dentro. Não é anjos, não é um poder, não, é o próprio Deus, é o Espírito do próprio Deus. E o Espírito do próprio Cristo. Tanto que em Atos não, mas em Romanos 8 diz claramente, quem tem alguma dúvida diz, portanto, os que estáis na carne não podem agradar a Deus, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de quem? De Deus, é o próprio Deus habitando em nós, não é nenhum anjo, não é nenhuma força, é o próprio Deus. Eu não sei como é que isso acontece, não posso explicar, mas eu acredito, a Bíblia diz-o aqui, eu vou acreditar na Bíblia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de ambos, do Pai e do Filho, eles operam em nós. Depois também temos lá em 14, né? João 14, que é um verso que os trinitários muito usam para dizer que é outro Consolador, mas nós vemos que o concluir aqui desta parte do Consolador é quase que diz que Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que vai fazer morada no crente? É o Pai e o Filho. Então, este reino espiritual, ele foi estabelecido no dia de Pentecostes. Como? Jesus derramou o seu Espírito sobre o seu povo. Naquele caso, era sobre os discípulos que estavam reunidos em nome de Jesus. E ali começou algo que nunca tinha existido antes daquela forma. É claro que o Espírito de Deus já operava. O Espírito de Deus sempre operou. Mas daquela forma não. Que até aqui em João 7, diz claramente que o Espírito ainda não tinha sido dado. Qual é o Espírito? O Espírito de Cristo que tinha vivido como homem, diz aqui. Mas quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Haviam de receber, ainda não receberam. Ninguém tinha recebido esse Espírito. Porque Jesus ainda não tinha vivido como homem, não tinha sido glorificado, não é? Os que haviam de receber, os que nele crescem, que é muito importante, não é os que nele fazem, é os que nele creem. Esses receberão. Depois fazem, sim, mas primeiro creem, depois fazem. Primeiro creem, depois fazem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Ainda não fora dado. É claro. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Era necessário Jesus ter sido glorificado, viver como um homem, viver uma vida vitoriosa, para depois ser levado ao Pai, o Pai aceitar... 2 minutos. Falta 2. Aí já não vou explicar o Evangelho. Mas o Evangelho... Pode continuar. Não, o Evangelho é bastante simples, que é o que as pessoas complicam muito, mas o Evangelho é muito simples. Mas este é um reino espiritual que Jesus reina de dentro. Se vocês se lembram, lá um verso em que os fariseus perguntam a ele, como é que há de vir o reino de Deus? Como é que há de ser? Ele diz, não, o reino de Deus não há de ser assim nem assim. O reino de Deus está em vós, está dentro de vós. É claro que há um reino físico, mas mais importante, como em tudo na Bíblia, é o espiritual, acima de tudo primeiro. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é muito simples. O Evangelho diz boas novas. As boas novas do quê? Que a humanidade estava perdida, sem escapatória possível, e precisava de um Salvador. E Jesus, o Filho de Deus, foi enviado. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, não é faça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muito simples. A humanidade estava perdida, era necessário vir um ser que pudesse viver uma vida perfeita, e Jesus fez isso, e Ele salva-nos. Isso é muito mais complexo do que isso, eu não tenho tempo para aprofundar, deve faltar agora uns segundos, mas para resumir só, o reino de Deus é um reino espiritual, e o Evangelho do reino também é algo espiritual, um milagre que acontece no crente, uma transformação ao crer em Deus. E, obviamente, o crer verdadeiro, como é óbvio, transforma uma vida. Não é a mesma vida, é uma vida nova. Pronto, eu vou ficar por aqui que já deve ter acabado, não é? Está quase. Pronto, ainda tenho 40 segundos. É isso, praticamente é isso que eu quero dizer. O Evangelho do Reino, o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho é as boas novas, que os seres humanos precisam de um Salvador, que eles por eles próprios nunca vão conseguir salvar, que é o que todas as religiões falsas ensinam, que se fizer isto ou se fizer isto, a pessoa salva-se. Só o cristianismo diz, precisamos de um Salvador. Temos um Salvador. Porque precisamos mesmo de um Salvador.
E o reino é algo espiritual, é algo primeiramente espiritual. Obviamente também virá um dia um reino em glória onde nós viveremos num governo, na terra, na nova terra restaurada e tudo isso. É por aí mais ou menos que eu vou ficar agora. Pronto. Primeiramente, explicar alguma coisa aqui. Eu trabalho um pouco diferente quando eu estudo, né? Todos os meus estudos eu uso textos bíblicos. Eu evito falar muito, porque às vezes a gente, não que eu discorde do senhor em muita coisa, eu concordei, não tô aqui, a ideia não é o combate aqui, né, entre a carne, mas eu sempre busco, até para mim mesmo não cometer nenhum erro, pesquisar na Bíblia vários textos sobre aquele assunto e deixar a Bíblia falar por conta, e eu faço algum comentário, porque assim não é eu que falo por mim mesmo, só para dar uma explicação, né. Agora, respondendo o que é o Evangelho do Reino, segundo meu entendimento. Em Mateus 24:14 está escrito isso, né? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora vamos para o Apocalipse 14, para a gente entender que existe o Evangelho do Reino eterno. A gente vai ver que ele é o mesmo Evangelho, tá? Porque esse texto de Mateus não explica o que é o Evangelho do Reino, mas no Evangelho eterno a gente tem a resposta. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. Oi? 14, 6 a 7. 6 e 7, Entendeu? E viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Veja que o do reino também, né? Pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Ou seja, é o mesmo evangelho. Porque não vai 2 evangelhos ser pregado no mundo todo, é um só. Então o do reino eterno é o mesmo evangelho, né? Aqui a gente já consegue entender isso. E agora a gente vai ver o que é pregado, o que é o evangelho eterno do reino. Ó, dizendo, que é um anjo que está pregando, né? Dizendo com grande voz. E agora vamos para o evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então a gente percebe que o evangelho eterno do reino está baseado em 3 pontos. Temer a Deus, glorificar ao Pai e adorar ao Pai. E a consciência do juízo, que ela está dentro do estudo do temor. Porque essa consciência do juízo vai levar a pessoa a se aproximar de Deus. Que o temor, para entender, o pessoal muito associa com medo. E se procurar no dicionário, vai achar isso mesmo, temor e medo. Mas vindo para a Bíblia tem uma diferença. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente normalmente se paralisa, se bloqueia ou foge daquilo. Quando a gente tem medo. Quando a gente tem temor, trazendo para a Bíblia, o temor a Deus, ele nos aproxima. Porque ele traz aquela consciência, poxa, o mundo vai acabar, tem um juízo e a coisa é feia. Né? Na linguagem, a coisa é complicada. E isso vai aproximar a gente do Pai, vai querer fazer com que a gente estude mais. Tanto é que agora vamos dar uns pontos, né? Está baseado em temor, glorificação e adoração. Agora a gente tem que entender, para entender o Evangelho, o que é o temor, como que glorifica ao Pai, como que adora ao Pai, certo? E aí a gente vai ver que o temor, tem texto lá de Provérbios que diz que o temor é a sabedoria, é o princípio do conhecimento. E por quê? Pelo que eu acabei de falar. Por causa dessa consciência do que vai acontecer, de quem é Deus, entendeu? E isso vai levar a gente a buscar conhecimento na Bíblia. Então por isso que o temor é a sabedoria e é o princípio do conhecimento. Porque é ele que vai nos levar a estudar. Tem um outro texto em... Deixa eu ver aqui só um momentinho. Aqui, em Salmos 34, 7 e 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então a gente vê que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então por que ele acampa ao redor dos que o temem? Eu vou ter que ler um texto que até está fora do meu estudo, mas me veio na cabeça agora. Apocalipse 1. Para a gente entender como é que funciona essa comunicação. Que parece doutrina dos anjos, mas na verdade não. Não que, quer dizer, em parte sim. Mas não como é pregado pela Adventista e outras pessoas mais aí, né? Não é bem por aí. Mas de fato sim, porque os anjos existem, eles fazem parte dessa comunicação, existem. E eles têm inclusive um ministério, né? Então vamos ao Apocalipse 1.
que diz no primeiro livro de Apocalipse, no início, né? Revelação de Jesus Cristo, Cristo revelando a nós, a qual Deus lhe deu. Ou seja, Deus revelou ao Filho, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Então aqui a gente vê como é que é a comunicação do céu conosco. O Pai comunicou para o Filho para os anjos, que tem um ministério, e os anjos levam para nós. Por isso que quando a gente teme ao Pai, que é o princípio da sabedoria, e quando a gente teme, a gente vai buscar a verdade, um anjo acampa ao nosso lado, para fazer essa intermediação, essa comunicação, entendeu? Então por isso que o temor é muito importante, porque sem o temor não há comunicação, entendeu? Eu acho que o temor está mais ou menos explicado, tem muitos mais textos. Quer ver, eu posso dizer alguma coisa? A Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Como que é fonte de vida para nos desviar dos laços da morte? Por causa disso, porque quando a gente teme e está com sinceridade, com sede, e tem um anjo, que aí entra aquilo, tem um texto que eu não tenho aqui, mas que é o Espírito Santo que nos dá um entendimento, então é ele que vai nos dar um entendimento. Então por isso que quando a gente tem um entendimento da verdade, a gente se desvia e sai dos laços do inimigo, entendeu? A gente não é enganado. Então eu acho que o temor é mais ou menos por aí. Deixa eu ver se tem mais algum texto para explicar. Vou ler um texto que é essencial. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e muito estudar em fato da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse é um dos textos que deixa muito claro assim a importância do temor. Sem temor, sem comunicação, sem entendimento correto. A gente pode estudar 10, 20, 30 anos, pode fazer teologia. Se a gente não tiver o temor de Deus, a gente não vai ter o discernimento do Espírito. E então a gente vai seguir segundo as nossas concupiscências. A gente vai chegar em algumas verdades, mas com certeza não na verdade plena. Porque a verdade é simples, a palavra é simples, ela está aqui para todo mundo. Não precisa ter anos de estudo, porque quem vai te dar o entendimento não é o professor, é Deus. O que a gente precisa é de humildade e sinceridade. Dobrar o joelhinho, pedir para Deus e tudo aquilo que Ele nos mostrar, a gente praticar, entendeu? Isso é o que precisa. Para te ter o conhecimento, entendimento e viver conforme a vontade dele. Desculpa, irmão. Alguém pôs o cronômetro. Não, eu tô aqui, ó. 7 Tá certo. Eu saí, mas ele fica... Tá ali, ó. Que mais? O temor, deixa eu ver se tem mais algum. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, serviu ao Senhor. No temor tem mais textos, mas eu vou parar por aqui para me falar um pouco de como glorificar Deus, né? Porque o evangelho eterno do reino é isso, ele está baseado em 3 pontos. Em 4, só que a consciência do juízo está junto com o temor, né? Então é temor, glorificação e adoração. Isso aí é que está fundamental. Esse é o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho do reino e o evangelho eterno. É isso. Temei, glorificar e adorar a Deus. É isso que é, inclusive o reino, ele existe, né? Então esse é o evangelho não só aqui na terra, como no céu também. Porque é o evangelho do reino que a gente está falando. Então ele é isso. Existe uma lei também, não só para nós, como lá em cima. E os anjos que estão pregando, é isso. Não é nada mal. O que a Bíblia diz é isso aqui. Ou qualquer outra coisa além disso, a não ser que eu não tenha visto na Bíblia, e alguém mostrar textos bíblicos, é coisa, concupiscência, entendimento humano. Mas o evangelho eterno e o do reino, segundo a palavra de Deus, é isso. Temor, glorificação e adoração. Ponto. O que a gente tem que fazer agora? Que é a obrigação nossa, de vocês, de todo mundo que está vendo, enfim, é buscar entender, além desses textos que eu dei, procurar por conta na Bíblia, em oração ao Pai, em humilhação, o que é o temor, como glorificar e o que é adorar. Como adorar, né? Pronto, aí entendeu o evangelho. Eu vou ver se eu tenho tempo de falar alguns textos aqui. Eita. Fechou no 10. Não, vai faltar um. Tá, o temor já foi. Sujeitando-nos aos outros no temor de Deus. Bom, o temor é muito importante, mas vamos para o próximo. Como que glorifica ao Pai? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá? Essa é interessante. E tem outra maneira de glorificar o Pai. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então a gente glorifica a Deus com sacrifício de louvor. Eu poderia explicar com o meu entendimento o que é isso, mas vamos para a Bíblia.
em Hebreus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso ele gosta. É levar mensagem, falar da palavra. Epa, acabou meu tempo. Então, a adoração tem poucos textos, só. Em resumo, quando a gente se santifica, estamos adorando o Pai. É um dos principais textos. Como que adora ele? Santificação. Paro por aqui. Está certo. Vamos fazer tipo 3 minutos, tipo, sei lá, para comer. Não, tipo uma réplica. Tipo, mas não é assim. Tipo, eu vou comentar, sei lá, alguma coisa que eu possa não ter dito, ou sobre o que tu falaste e tu fazes o mesmo. Queres falar sobre o que eu. Alguma coisa? Ou queres que comece ou começas tu? Não, vamos seguir na ordem, pode ir. Então marca aí 3 minutos. Por coincidência deu o mesmo tempo de. Marca aí 3 Foi. minutos, velho. A partir de agora. Já está a marcar aí. Pronto. Mas tá bom. Eu marquei aqui algumas coisas porque, pronto, né? Estamos aqui. Está marcada ali na. Está a gravar, não está? Está no vermelho aí em cima, né? Aqui. Tem um vermelho. Pronto. Pô, vocês, é claro que não dá para captar que eu estou com atenção ao que ele está a falar. Eu escrevi aqui algumas coisas. Mas eu fiz comparação porque é assim, se vocês vão ver ao longo desta conversa, Jesus nunca vai estar central no que ele fala, zero. Vão reparar. E tanto que eu escrevi, quem vai estar ali a ver, depois verá claramente. Ele falou em medo, juízo, anjo que faz intermediação, não é Jesus? Anjo que é um Espírito Santo, que ele diz que não, mas o que ele acredita na realidade, penso eu, se ele for igual a alguém que ele conhece, que eu conheço também, é que na realidade não é Deus que está connosco, é um anjo. Deus não está connosco. Isso é espiritismo, que é um absurdo. Deus tudo pode, não pode habitar dentro do crente pelo seu espírito. É claro que pode. Guardar os mandamentos, humildade e sinceridade, temor, glorificação, adoração. Eu marquei aqui alguns pontos. Eu falei, Jesus salva, Jesus reina em nós e falei em fé várias vezes. Isso é o que eu vejo na Bíblia e é o que qualquer pessoa vê na fé. Quando nós temos uma mente legalista, nós não vemos isto. Nós vemos o quê? Medo, temor, juízo de Deus e todas as outras coisas que eu não vejo. Intermediação de anjos, não. Existe só um mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo, não é nenhum anjo. Guardar os mandamentos. Guardo os mandamentos, sim. Não é por mim, é porque Jesus habita em mim. É claro que eu vou guardar os mandamentos. Humildade e sinceridade. Humildade e sinceridade não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. O que salva é a fé, uma fé verdadeira. Humildade e sinceridade não salva ninguém. Temor, glorificação e adoração. Claro que sim. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós aceitamos a Deus, temos fé em Deus, isso tudo vem. Porquê? Porque nós seremos novos seres. Jesus, outra vez, tem que pressionar Jesus, que é Ele. Ele é o centro de tudo. Não é lei, não é medo, não é glorificação, não é adoração. É Jesus. Isso vai trazer o resto das coisas. Mas primeiro temos que ter Jesus. Então, quanto tempo é que eu tenho aí, irmão? Vou dar um pouco menos de um minuto. Menos de um minuto. Será que eu tenho alguma... Eu vou-te fazer uma questão para depois poderes responder, se quiseres. Quando tu dizes que o anjo é o Espírito Santo, o que é que queres dizer com isso? É como o Gênesis ensina que Deus não pode estar connosco, mas é através dos anjos? Não. Pronto, depois se quiseres comentar 3 minutos, ou fazer os teus 3 minutos e responder a essa questão, e fazer-me questão se quiseres. Tá. Mas não podemos concluir, seguir definitivamente neste tema, né? Temos depois... Vai ter que botar, né? É. Eu acho que isso pode ser respondido com apenas um texto bíblico, que está fácil demais. Primeiramente, ele já disse que não acredita. E, segundamente, ele pode utilizar um texto bíblico de Hebreus. Pronto, fechou. Eu não estou a perceber. Estão a falar acerca da pergunta que eu fiz? É. Tipo, se os anjos são o Espírito Santo falado na Bíblia, é isso que eu estou a perguntar. Se os anjos são o Espírito Santo, ou se Deus é Ele próprio, o seu Espírito que habita em nós. É isso que eu estou a tentar chegar. Como diz a Bíblia, não é? Se é o próprio Espírito do próprio Deus, que é o próprio Deus, habitando no crente, ou se é mediante os anjos, que são santos e são espíritos, mas eles não são santos como o Pai é, só o Pai e o Filho são santos, obviamente. Se é os anjos que são o Espírito Santo.
César, pergunta. Sim, eu só tô com dificuldade de entender por causa coisa mais lindinha, mas atrapalha no raciocínio. Cadê Eu vou tentar resumir a pergunta. Eu não consegui nem entender direito e não vou conseguir falar também, porque eu não consigo. A pergunta, vamos ver se eu consigo resumir a pergunta. É assim, eu acredito que o Espírito Santo é o Pai, obviamente. Isso é o que a Bíblia diz, né? O Pai é o próprio Espírito, ele tem um Espírito, ele é Espírito. Diz, importa que adoramos ao Pai em Espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Deus é o Pai é Deus e Deus, o Pai, é Espírito. Pronto, eu acredito nisso, essencialmente. E quando a Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo, é obviamente que é o Pai habita em nós. Tal como o verso que eu li em 14 diz, eu e o Pai viremos a vós. Eu e o Pai, não é um anjo, não é mais ninguém, é o Pai. E eu sei que existe a doutrina que há pessoas que ensinam que é os anjos que estão ao nosso lado e que eles vêm a nós, porque eles são Espíritos Santos e que eles não é o próprio Pai, não é o Filho que estão a habitar em nós, como diz a Bíblia. É isso que tu acreditas quando disseste que o anjo intermedia e ele é o Espírito Santo à nossa volta? Vou iniciar aqui. De certa forma, eu acredito, mas eu tenho dificuldade, que eu não tenho entendimento pleno sobre esse assunto. Tá? O que eu concordo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai depender do contexto. Normalmente, em 90% ou mais, se refere ao Espírito do Pai. Mas em alguns textos se refere ao anjo, por exemplo. Como, por exemplo, o Consolador lá. Entendeu? Se refere a um anjo. E a gente pode ver isso com o texto que eu li ali. Porque eu não posso também pensar que simplesmente é o Espírito do Pai. Simplesmente. Isso é grandioso. Mas quando a gente lê Apocalipse, como é que funciona aquilo então? Por que um anjo foi até João? Porque está lá. Ele revelou o Pai revelou ao Filho, né, que revelou ao anjo que comunicou aquilo para João. Então como é que a gente explica? Mesmo João tendo o Espírito do Pai, porque João tinha o Espírito do Pai. Então, certo, já foi ouvido. Então mesmo tendo o Espírito do Pai, ele recebeu a comunicação de um anjo. Entendeu? Como que se explica isso? Eu não sei. A gente estamos perdendo o foco aí, né? Não. Gente, alguém já foi lá abrir? Já. Então, voltando. Mesmo a gente vê ali que a comunicação com João, é claro, João tinha o Espírito Santo, o Espírito do Pai habitava nele, isso é fato. E mesmo assim, através de um anjo, foi o anjo que trouxe a comunicação dele. E quando tu comentou no final, que eu só lembro do final, o início, eu peço desculpa, eu não lembro. Que o Pai e o Filho, como é que é? Habitam? Viremos e habitaremos. Viremos e habitaremos. Aí fica na dúvida, né? Porque eu acho que seria o Espírito do Pai que habita em nós, mas Cristo também pode habitar em nós através do anjo, porque, entendeu? Dessa mensagem, não sei. Não é uma coisa clara que eu não tenho a convicção disso, mas vendo Apocalipse 1, fica confuso. Fica difícil assim afirmar, por exemplo, não acreditar nisso. Que existe uma comunicação de nós com o céu e é através do anjo, pronto. Que por sinal os anjos são governados, enfim, por Jesus, né? Ele que tem o controle do ministério dos anjos, então seria isso aí. Eu não sei, mais alguma pergunta que eu esqueci, porque Não, eu só fiz essa pergunta, não sei se tens alguma pergunta a fazer-me. Tinha uma coisa do início ali, mas eu não lembro. Eu acho que podemos ir para a próxima. Eu penso que isso não foi respondido. Qual texto que tu falou de Hebreus? Não, foi respondido sim. Então tá bom. Mas qual texto de Hebreus que fala? Eu acho que pelo que você respondeu, acho que não tá perdido esse texto de Hebreus. Então tá bom. Então vamos para a próxima pergunta? Eu teria algo a comentar, mas acho melhor irmos, porque senão vai ficar Nós vamos ficar infinitamente neste tema. Pelo menos já dá algum questionamento, já faz refletir, se questionar e perguntar, que já está valendo. Sem dúvida. Essa questão, ela é muito recente o anjo ser a operação dos espíritos. É assim, eu acredito que quando temos um anjo ao nosso lado, agora um pouco fora, só para dar uma explicação rápida, que quando temos um anjo ao nosso lado, porque eu acredito que mesmo os anjos, eles são o templo do Espírito de Deus, que eles vão ter o Espírito de Deus neles, então o Espírito Santo também está neles. Eles também são, Deus através deles é o Espírito Santo. Agora, eu não digo que o Espírito Santo é os anjos somente. Não, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Ele somente é santo, ele somente é bom. E o seu Filho. Os anjos não são bons por eles mesmos, porque se fossem, Satanás nunca se tornaria no que ele se tornou. Ele tornou-se no que ele se tornou porque ele se afastou de Deus. Porque o quê? Ele decidiu afastar o Espírito de Deus, o Espírito Santo verdadeiro, porque ninguém é santo a não ser Deus. Só Deus e o seu Filho. E pronto, eu não vou prolongar aqui o tema. Eu quero fazer um texto, só um comentário. Claro.
sede santos porque eu sou santo. Como é que só Deus é santo? E é mais de um texto. A gente tem no Antigo Testamento falando isso e no Novo. Então eu não posso afirmar que só o Pai é santo. Porque a gente tem que buscar a santificação. A gente tem que ser santo. A Bíblia diz isso. Se a Bíblia diz sede santo porque eu sou santo, e a gente tem no Antigo Testamento que... Tá, eu posso fazer um comentário fora desse assunto? Pode. Que é um ponto de vista que eu acho interessante. Muitos talvez não entendam, não aceitem, mas é aquilo. Foi dito. Cabe a cada um pesquisar. A gente tem que agir conforme os bereanos, certo? E eles analisavam a cada dia nas escrituras. Tudo aquilo que eles ouviam, que Paulo pregava, eles não acreditavam em Paulo. Né? Maldito homem confia no homem. Eles iam conferir aonde? Nas Sagradas Escrituras. O que é as Sagradas Escrituras? Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo pregado de boca. O Antigo Testamento. A Torá, a lei é o testemunho. Entendeu? A Torá, os 5 primeiros livros e os profetas. Lei é o testemunho. Então a gente tem que agir da mesma maneira. Tudo que vem depois de Cristo, tudo que vem depois tem que ser analisado. Seja Ellen White, seja Novo Testamento, qualquer um deles ali, seja qualquer pessoa que se diz profeta. Tudo tem que ser analisado nas Sagradas Escrituras, que são o quê? O Antigo Testamento. Tem que estar alinhado. Por isso a importância de pegar um assunto e estudar em toda a palavra. Porque cada texto vai ter uma interpretação. Cada texto da Bíblia tem mais de uma interpretação. E aí, às vezes acontece, eu acredito nessa interpretação, e a outra pessoa acredita nessa. Mas quando a gente junta todos os textos na Bíblia, a gente vai chegar numa interpretação só, que é o que a Bíblia diz. Por isso que é um pouco aqui, um pouco ali, que é para buscar como quem busca um tesouro. Então isso esclarece bastante coisa. Quando a gente entende que a gente tem que cumprir a nossa regra de fé, digamos assim, seria o Antigo... É o Antigo Testamento. É ele que vai dizer se está de acordo ou não. Mesmo que um anjo venha aqui do céu na nossa frente e diga algo que não está de acordo com a Sagrada Escritura, seja anátema. A palavra de Deus diz isso. É um comentário fora do assunto, mas... Agora também vou fazer um rápido, só nunca mais saímos daqui agora. Mas vocês, eu vou outra vez frisar no mesmo ponto. É que ele afasta sempre Cristo de tudo. Vejam, no Novo Testamento existe Cristo unicamente. Cristo não existia no Velho Testamento. Então se nós vamos só conferir porque está no Velho Testamento, nós estamos bem num problema gravíssimo, porque não temos Cristo. Então quer dizer, eu não vou dizer palavras duras porque não quero ofender ele, mas estamos a falar em ideias, não estamos a discutir pessoas, nós estamos a discutir ideias. Agora, essa ideia é um absurdo, de que o Velho Testamento é sagrado e o Novo Testamento não é a Escritura sagrada. Isso é um absurdo que nos afastam da verdade, porque na realidade a Bíblia no Novo Testamento, ela vai nos revelar a Deus como Ele é verdadeiramente, por isso que Jesus veio para nos revelar a Deus. Outra, só rápido. Não, é que vai fugir, eu tinha só responder de Geninho, porque eu não vou esquecer desse aí. O senhor disse que, como, mais ou menos, em outras palavras, que eu meio que elimino o Cristo, né? Porque eu estou ali no Antigo Testamento. Só que não tem um texto, eu não lembro exatamente aonde está escrito lá que se vós cresceis em Moisés, queriam também em mim, pois de mim falou ele. O Cristo está no Antigo Testamento todo, até os sacrifícios levavam a ele, os profetas falavam dele, Isaías profetizou de Jesus. Como que Jesus não está no Antigo Testamento? Não, mas eu não disse não está. Não, disse que tu disse que eu meio que ele tiro ele fora, mas eu não tirei porque não chegou no assunto ainda. Sim, tiras, na realidade tiras. Porque é assim, tu dizes que eles sabiam, mas eles aceitaram a Cristo? Não. Tu estás-me a dizer que homens que estudavam o Velho Testamento na própria língua deles, tu sabes mais do que eles? E tu vais encontrar Cristo onde eles não encontraram? Não. Eles eram os donos da língua, eles é que foram-lhes passadas as revelações de Deus, e eles, o que é que eles fizeram? Crucificaram a Cristo. Então, é esse o argumento. Agora, outra vez, se repararem ao longo desta conversa, eu já disse isso e vou repetir durante toda a conversa. E quem está a ver o vídeo vai perceber isso, até pode rebobinar, não é? E rever as palavras que são ditas. É que ele afasta este tipo de ideologia, de doutrina. Cristo está em último, Cristo não está em primeiro. Já o que eu falo, se repararem, está sempre Cristo. Em todo lado está Cristo. Porque Cristo é o centro de tudo. Ele diz, o Consolador é um anjo. Eu digo, o Consolador é Cristo. Ele disse claramente aqui, está gravado ali. Ele disse que Cristo habita pelo anjo, não é Cristo que habita em mim, é o anjo. Quer dizer, essa doutrina é um absurdo. É o que a Igreja Católica faz. Tem 1000 santos, diz Cristo não existe. Tem o santo tal, tem Maria, ela é intermediária, fala ao anjo, fala aquele e nunca Cristo. Eu estou-vos a dizer Cristo em nós, a esperança da glória. Não é um anjo, é Cristo em nós. Não vou dizer mais nada. Vamos passar para outra questão?
Ou ainda há mais uma réplica aí? Nunca mais tem que surgiu agora, acho que eu acabei me esquecendo, mas é muito importante, tu falou de Cristo, como você deixar, de certa forma de novo, né, como se você deixasse de lado Cristo, mas não é verdade, porque é por isso que a gente tem que entender o que Cristo vem fazer aqui. Tem texto na Bíblia que diz, ele vem revelar o Pai. Essa é a próxima questão até. Bom, não sei. É que respondendo o que tu comentaste, né? Que eu que eu, de certa forma deixo de lado, né? Foco mais, digamos, em Deus ou no Antigo Testamento? Na lei. Na lei. Na obediência. Na lei, obediência. Aí junto aquilo que eu falei, né? Se não cresce em Moisés, se cresce em Moisés, cresce em mim. Então, agora, seguindo. O que Cristo vem fazer? Eu não estou deixando ele de lado. Porque o que o filho... nós vamos chegar nisso aí, né? Vamos. Tá, a resposta vai vir depois, mas um comentário dá para fazer agora com resposta, né? Uma das coisas que ele vem fazer aqui foi revelar o Pai. E se a gente for ver o caminho de Cristo, eu não deixei ele de lado. O que ele faz? Tudo que ele veio fazer aqui na terra foi a vontade do Pai. A única vontade dele que teve foi quando ele pegou lá, que ele estava prestes a morrer. Pai, livra-me desse cálice. Porém, seja feita a tua vontade, não a minha. 3 vezes. Foi só. Fora isso, tudo que ele fez foi a vontade do Pai. Se a gente for ver o que ele fez, ele viveu exatamente conforme está no Antigo Testamento. Conforme está lá. Conforme os profetas falaram. Está tudo... Tá, vamos... Só uns segundos. Tá, e depois vamos para a próxima. Cristo veio revelar o Pai. Quer dizer, e ele diz que o Novo Testamento não é válido. Se Cristo está no Novo Testamento, como é que vamos conhecer a revelação do Pai? Percebem? É contraditório o que ele fala. Mas pronto. Vamos para a próxima pergunta. Mas senão... Mas eu não estou... Isso que eu esqueci de responder, é o principal na verdade. O Novo Testamento, eu não estou anulando ele. Pelo contrário, aquilo que... Parece, não é? Não, é que nem a Bíblia mesmo orienta a fazer. A gente analisar tudo conforme as Sagradas Escrituras. É o Antigo Testamento agora. Aquilo que Ellen White ou o Novo Testamento, ou seja, Pedro, Paulo, qualquer um, João, que tiver de acordo com as Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, isso é válido. Quer considerar como Sagrada Escritura? Sim, porque está alinhado. Não tem problema nenhum. Agora, aquilo que não está com isso, seja anátema, mesmo que um anjo do céu venha aqui. Não serve. Respondido. Agora vamos para a próxima. Agora fazes tu a primeira parte, que eu fiz ainda há pouco a primeira, respondi eu primeiro, agora responde tu. O que Jesus veio fazer à Terra? A missão dele, né? Tá, eu vou ler uns textos bíblicos e de repente eu comento antes ou comento depois. Deixa eu pegar aqui agora. 1 Timóteo 1, 14 e 16. Vamos ver o que diz lá que eu não lembro. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, uma das missões dele está aqui, salvar os pecadores, né, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, qual que é a missão de Cristo? Eu sinalizo nesse texto aqui, tem outros 2 pontos. Salvar os pecadores. É um ponto. Depois a gente vai ver como salvar, como é que ele salva. E o outro ponto está no verso 16. Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo. Então ele veio nos dar o exemplo. Ele veio como homem nos dar o exemplo de como vencer o pecado, como superando os nossos desejos, enfim. Ele veio dar o exemplo, porque ele sentiu o que a gente sentiu. Ele veio como homem para cá. Então ele passou por aflições, por dificuldades, teve fome, tal, e ele venceu o pecado mesmo assim. Tem lá do deserto, né? Ele venceu as 3 tentações. Não só aquilo, como toda a vida dele. Tá, então, isso é o que eu vejo nesse texto aqui, 2 pontos. Primeiro, para salvar os pecadores, e segundo, para dar o seu exemplo. Desculpa, qual é o texto em Timóteo? 1 Timóteo 1, 14 e 16. Agora eu vou para... Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro... É que não é uma coisa só, né? Uma coisa leva a outra, mas é mais de uma. 1 Pedro 2, 21. Eu tô cego. Aqui. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É um outro texto dizendo o que ele vem fazer aqui. Deixou o exemplo dele. Não é isso, embora pareça para algumas pessoas que seja justificação ou salvação pelas obras, não é. Porque não é segundo ao meu pensamento, ao que eu penso.
eu vou seguir o exemplo dele. Obediência perfeita ao Pai. Entendeu? Tem que seguir as pisadas de Cristo. Então, porque isso eu posso harmonizar com outros textos, né? Que a gente tem que andar como ele andou, que a gente tem que ser santo porque ele é santo. Então, pronto. Seria mais esse texto aí. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa desse texto. 21, né? É isso aí. Mais um texto que fala sobre o exemplo dele. Ó, ele veio para cá, padeceu por nós e deixou o seu exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ponto. Essa é uma missão dele. Deixar o exemplo para a gente saber. Até porque se ele não viesse, não teria esse conhecimento. João. Vamos ver o que diz lá em João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim, de novo exemplo aqui, ó, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais um texto em harmonia com os outros dois. Tem um outro texto agora em Mateus. Como eu falei, né, eu prefiro assim, textos bíblicos e pouca conversa. Deixa a Bíblia falar. E tem mais textos ainda, eu peguei alguns aqui. Nada contra, que a gente precisa, né, dar exemplo e quando não tem problema nenhum, isso é certo, não tem, desde que esteja baseado na palavra. Mateus 9, 11 e 13. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, são mais... eu li Timóteo já, né? Então agora eu vou fazer um comentário para resumir, e esse aqui vai sobrar tempo. Então a missão dele é... acho que está no outro texto, né? Eu não vou comentar muito, está no próximo estudo. Por que ele vem em forma humana? Que está muito parecido essas perguntas, né? Tá, mas a missão dele aqui na Terra é isso aí, é nos mostrar o caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então a missão dele que é, primeiro, é que ele morra. Porque é necessário, né, para haver remissão dos pecados, tem que haver derramamento de sangue. E somente o sangue dele poderia nos salvar, ou, digamos assim, abrir o caminho para o céu, né? Estava todo mundo condenado. No momento que ele morreu, ele abriu as porteiras do céu, entre aspas, aqui, né, para salvação. Tá? Todo mundo pode se salvar. Desde que, como a gente viu aqui, sigam o exemplo dele. Que o exemplo dele está de acordo lá com os profetas do Antigo Testamento, totalmente alinhados, porque falava dele. Então, em resumo, qual a missão dele? Morrer na cruz, que é para nos dar a oportunidade para o céu, senão não adianta nada a gente guardar os mandamentos, seguir o exemplo dele, se ele não derramasse o sangue dele. Nós estávamos perdidos, estaríamos condenados igual. Entendeu? Não haveria salvação. Infelizmente, lá por causa de Adão, lá no início. Então, e o segundo ponto é por seguir o exemplo dele. A gente seguindo o exemplo dele de justiça, de obediência perfeita, como a gente viu nos textos, Pedro também fala, né, a graça que em outras palavras, que é revelada em Jesus Cristo. Tem os 3 textos que falam isso. Então, eu acho que é por aí, entendeu? A missão dele é essa: nos levar à salvação. Ele é a porta. O caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele sinaliza. Larga é a porta, né? A porta, digamos assim, porteira, enfim, para a perdição. Estreita é a porta que leva à salvação, e apertado o caminho. E poucos são que acham essa porta. Então, a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, evangelhos de homens, pregações que levam a uma salvação barata, como se fosse fácil. Basta eu acreditar no Filho, crer nele e eu estou salvo. E isso é perigoso, porque a gente tem que entender o que é o crer. Entendeu? O que é o crer? Nós vamos ver depois, eu não vou entrar nisso agora porque está depois, na última pergunta. Mas a gente tem que se alertar por isso aí, não é tão simples não. É simples, é fácil, o fardo é leve, como é que é? E o jugo é suave, né? Tem um texto que fala isso. Quando a gente conhece o Pai e a gente se entrega, porque se a gente não morreu, vai ser difícil. E a pessoa não vai conseguir. Se não houver morte, assim como Cristo morreu e depois ressuscitou, nós também temos que morrer. Temos que nascer de novo, como Paulo fala. Então é isso aí, a gente precisa morrer. E ele vem aqui para nos dar o exemplo exatamente como fazer. Porque alguns falam que não precisava de Cristo, porque tudo está lá no Antigo Testamento. E é fato,
em partes. O exemplo de como a gente fazer e tal, tá lá no cito do Antigo Testamento, é o que Cristo fazia. Não precisaria dele, mas precisaria dele sim, para derramar o seu sangue por nós. Só ele poderia fazer isso. E também, de quebra, ele deu um esclarecimento, deu um entendimento melhor, né, para nós. Vamos dar exemplo até da lei, né? Ainda tem tempo. Quando ele fala, não adulterarás, o que ele fez, né? Aquele que atentar para uma mulher em seu coração já cometeu adultério. Então ele deu um entendimento melhor. A questão do assassinato é a mesma coisa. Quando a gente odiar um irmão, a gente está cometendo o assassinato. Porque é do ódio que vem o assassinato. Então ele vem dar uma clareza. Ele não vem tirar ou deixar leve nesse sentido, assim, tipo, deixar a lei de lado. Pelo contrário, ele tornou mais pesado, entre aspas. Porque quando a gente se entrega e morre, não tem lei pesada. Quando a gente entende que aquela lei foi feita para nós, porque o Pai, eu estou fugindo do assunto um pouco, mas é interessante. O Pai, ele não precisa de lei. Ele pisca, ele pensa, ele faz assim e tudo acontece. Se ele quisesse acabar com Satanás, ponto. Só que isso causaria um problema, não vou entrar nesse mérito. Ele fez as leis para nós. Então por isso que através da lei, e isso não é legalismo. Isso não é legalismo. Através da lei, a gente conhece o Pai. E a gente vê também na Bíblia, que é um assunto, acho que até não vamos entrar aqui, da justificação. A Bíblia fala que existe uma justificação. A gente tem que ser justo perante o Pai. E a Bíblia fala como que a gente é justo perante o Pai. Eu vou usar um texto aqui de Romanos. Aquele que ouve a lei de Deus não é justo perante o Pai, mas aquele que pratica a lei há de ser justificado. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente ser justo perante Deus e aí sim ser salvo. Então eu acho que é isso que eu tenho para falar, porque se eu falar mais eu vou emendar nas outras conversas. Então por enquanto a missão de Cristo é essa, nos dá o exemplo. E são duas coisas, morrer na cruz para nos livrar da condenação eterna e nos dar o exemplo que a gente deve seguir. Porque o caminho ao céu é só através dele, do sangue dele. Quando fala que a gente tem que se banhar no sangue do Cordeiro, lá em Apocalipse, como que a gente se banha no sangue dele? O que se representa o sangue? Representa a vida. E a gente lê uns textos e tem mais outros textos que cabe a cada um pesquisar, que a gente tem que seguir o exemplo dele. Então como que a gente lava nossas vestes no sangue do Cordeiro? Vivendo aquilo. Tanto é que a ceia a gente tem que ter esse entendimento, né? O que é comer o pão e beber o sangue, ou comer a carne dele e beber o sangue? Comer é se alimentar da palavra de Deus. E beber o sangue é viver a vida dele. E a vida dele está alinhada com a palavra de Deus, porque tudo que ele fez é a palavra do Pai. Então eu acho que eu paro por aqui, daqui já dá pra gente refletir. Passou? 10, passou 16 segundos. De novo. Pronto. Podes pôr aí outra vez aí. Ainda bem que... Nós poderíamos nos rebolar nesses áudios aqui, só até aqui. Nos rebolar? Depois. Poderíamos rebolar. Rebolaremos. Agora tu vai responder, né? Qual a missão, né? A missão dele. Qual é a missão de Cristo? Posso? Podes pôr. Eu só obviamente vou ter que comentar um pouco para não me esquecer o que tu falaste. Tá dentro do tempo, tá? Eu faço o que quiser com o meu tempo, né? Sim. Até posso cantar, apesar que eu não sei cantar muito bem, mas... Eu também não. Pronto. Se vocês perceberam, talvez não, mas o frisar dele, os pontos essenciais que ele quis passar é que ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, que era necessário o seu sangue, sua morte, e ele disse claramente, para nós sermos salvos precisamos seguir o exemplo de Cristo. Não é o que a Bíblia diz, claro. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé em Cristo, não seguir o exemplo de Cristo. Isso é o que a Bíblia diz, claramente. É claro, eu vou frisar outra vez, que uma verdadeira fé, ela não é uma fé vazia. Agora, a salvação é um processo que necessita somente da pessoa querer, mas é um querer verdadeiro, não é um querer como o mundo inteiro faz, não é? Eu creio, e depois chora um pouco e tal, emociona-se, e depois no dia a seguir está a fazer as mesmas coisas, e por aí vai, e vai à igreja e tal, mas não houve uma transformação. Não é esse o crer, não é esse a fé que a Bíblia fala. É uma fé verdadeira. E só para comentar no que ele falou um pouco, né? Que ele frisou várias vezes, que ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, que era necessário ele morrer e derramar o seu sangue, que é algo, para mim, a falta de espiritualidade e de entender o que é que realmente sangue. Ele falou um pouco, mas ele acho que acredita nas duas formas, tanto que é algo literal como que
o que é importante é espiritual. O sangue é a vida. É necessário a vida de Cristo. A vida de Cristo em nós. Ele viver a sua vida de volta, outra vez, em nós, como viveu na Terra. Agora é assim, se Jesus veio para ser o nosso modelo, ele falou em Salvador, que ele é o nosso Salvador, mas foi só uma vez, ao princípio, tocou ali um pouco e depois largou logo. Eu, primeiramente, eu quero e sei que é mais necessário ver Jesus como meu Salvador. Porque se eu for a ver ele como exemplo, eu vou tentar copiar o que ele fez. E como eu não posso copiar o que ele fez, eu estarei perdido. Eu viverei uma vida de angústia, fria, de um jugo pesadíssimo. Tanto que até aqui Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele diz claramente que os nossos pais não conseguiram com esse jugo. Do que é que ele está a falar? Ele está a falar de todo aquele sistema da lei, os 10 mandamentos e tudo o resto. Eles não conseguiram com o jugo. Diz... E não fez diferença entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Está a falar quando Pedro foi lá à casa do centurião e o Espírito Santo desceu. E os judeus são muito preconceituosos até hoje. Eles pensam que são superiores aos outros. E ele, quando Pedro lá foi, eles ficaram a acusar Pedro de ele ter ido lá e estar lá com eles. Porque para eles os judeus eram tudo e os outros eram nada, né? E ele diz, não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé, não é pela obediência, não é pelo exemplo, não, é pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Vocês entendem? Isto é um judeu a falar, que vem do povo judeu. Eles viviam na lei, a vida toda deles era a lei. E ele próprio está a dizer, Pedro, vocês estão a tentar pôr este jugo sobre nós outra vez. Não é assim, não. Nós somos salvos pela fé. Não ponham isso sobre as pessoas. Pronto. Outra questão, não é? Se Jesus é o nosso exemplo, se ele veio para ser o nosso exemplo, primeiramente... Claro que Jesus é o nosso exemplo. É claro que Jesus é o nosso exemplo. Mas, primeiramente, o que nós precisamos é de um Salvador. Porque nós estamos perdidos. Estávamos. Nós aqui, graças a Deus, estamos salvos em Cristo. Mas o mundo está perdido e precisa de um Salvador, não é de um exemplo. Se estamos no alto mar e as pessoas estão-se a afogar, eu vou dar um exemplo, né? Uma ilustração porque ajuda. Se nós estamos no alto mar e Jesus está dentro do barco ali, ele sabe nadar, ele é o único que sabe nadar, agora o mundo inteiro está-se a morrer afogado. O que é que nós precisamos naquele momento preciso? Vejam, entendam a ilustração que eu estou a tentar passar. As pessoas estão-se a afogar e em poucos segundos alguém se afoga que não sabe nadar, como é óbvio. O que é que a pessoa precisa naquele momento? Alguém que salte do barco e vá lá, salve ela, puxe ela para dentro do barco e a salve? Ou de alguém que começa a dizer dentro do barco, olha, é assim que se nada, mexe os braços, a pessoa vai morrer. A pessoa precisa primeiro do Salvador para trazê-la para dentro do barco, para depois ensinar a ela. Esse é o processo da salvação. Nós precisamos do Salvador. A fé é isso mesmo. Nós cremos verdadeiramente. Outra vez, a fé não é algo vazio. A fé é algo concreto. E depois de nós crermos, nós andamos na caminhada. Mas já estamos salvos. Nós já estamos salvos no momento em que cremos. Isso é o que eu penso sobre a questão do modelo e do Salvador. É claro que Cristo é o nosso modelo. Nós olhamos para Cristo e vemos um exemplo, um modelo nele. Agora, o pouco tempo que me resta, não é? Deve ser para aí uns quantos? 4 minutos? Não sei. Menos 5 minutos. 4:20. O propósito de Jesus. Porquê é que Jesus tinha que vir? Porquê? Porque a humanidade estava perdida, completamente perdida. Impossível a humanidade por ela própria voltar a Deus. O que é que houve na realidade no Jardim do Éden? Não foi a quebra de nenhuma lei. Houve a quebra de uma lei, mas as pessoas têm a mente em torno da lei, de quebramento de regras e de leis. Mas, na verdade, o mais importante que aconteceu no Jardim do Éden foi a quebra de um relacionamento entre pai e filhos. O que é que aconteceu? Quando eles desobedeceram ao mandamento do pai de não ir lá comer o fruto, porque eles desobedeceram, porque eles desconfiaram, que é falta de fé, desconfiança, é falta de fé no Deus Todo-Poderoso, na sua boa vontade, no seu amor, eles desconfiaram naquilo que o pai disse, acreditaram no que a serpente disse, que é Satanás, houve uma separação de Deus e do homem. O Espírito de Deus separou-se do homem, porque o homem, tal como os anjos, são o templo do Espírito de Deus. Para eles poderem fazer o que é certo, eles necessitam de Deus habitando, vivendo, governando neles. Nesse momento houve uma separação. Então, era necessário que
um homem, bastava um só, um homem vivesse uma vida perfeita e voltasse a resgatar a humanidade, nem que fosse só nele, para quê? Para voltar outra vez a Deus. E porquê é que era necessário, isto já estou a entrar na outra questão, porquê é que era necessário Jesus ser um humano? Mas basicamente, pelo tempo que eu tenho, é a questão a doutrina que é muito importante do primeiro e do último Adão. Houve um primeiro Adão, foi o que destruiu a humanidade, tanto que Paulo, ele fala isto aqui, quem entende Romanos poderia entender isto um pouco melhor. Ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendam isto, um homem entrou o pecado no mundo, nós pecamos, não é por causa de... Nós morremos, não é por causa do nosso pecado, nós morremos por causa do pecado de um homem, o primeiro Adão. E depois ele dá a solução, que é, através de outro homem, que é o último Adão, nós temos outra vez a reconciliação com Deus, temos outra vez a vida em Deus. Então, a missão de Jesus era necessário ele vir para ser o último Adão, que é o pai de uma nova humanidade. Porque existe uma humanidade em Adão, o primeiro Adão, e existe outra humanidade em Cristo. E existe a humanidade em Adão que nós todos nascemos desde bebezinhos com essa natureza, que é uma natureza pecaminosa. Mesmo não praticando o pecado, nós somos pecadores, porque somos afastados de Deus. Nós somos condenados à morte. Por isso é que as crianças, os bebés morrem. Não é porque eles quebraram nenhuma lei. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Eles não praticaram um pecado em comportamento, mas eles são pecadores por natureza. Então eles são desqualificados de ter vida. Agora, quando eles crescem, qualquer pessoa, e conscientemente aceita a Cristo, aí o que é que acontece? Existe o dar da vida, a vida do segundo Adão. Por isso é que Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus, porque ele vai nascer de novo da vida de quem? Da vida de Cristo. Literalmente, o Espírito de Cristo, que é a vida de Cristo, ele vem, habita no crente e transforma, e há uma vida nova a partir dali. Mas desde o momento que há essa crença verdadeira, a pessoa está salva. Porque a pessoa tem que evoluir nessa vida, tal como uma criancinha. Ela não se comporta como uma humana agora. Se ela pusesse no chão, ela come e faz disparates. Mas conforme ela foi educada e conviver ao lado dos humanos, ela vai se comportar como um humano, tal como um cristão. Ele é salvo do momento em que crê, mas o processo de viver como cristão, ele vai indo. Pouco a pouco o Espírito de Deus vai convencendo, vai ensinando a viver como cristão. Então, o meu tempo deve estar praticamente a acabar. A missão de Cristo, principalmente, ele veio como Salvador. Principalmente, ele veio trazer a sua vida, ele veio viver uma vida perfeita como homem. E Jesus, ele era ambos, homem e Deus. Quando eu digo Deus, é preciso ter atenção com a palavra Deus, porque, na realidade, o Deus Todo-Poderoso só existe um, que é o Pai, mas Jesus, ele é Deus em natureza. Porquê? Porque ele é o Filho de Deus literal. A natureza dele é divina. É divina, é Deus. Divina é Deus. Fechou. Pronto. Só 10 segundos. Então, essa é a missão principal de Jesus. É salvar a humanidade, porque a humanidade estava perdida. E ele fez isso trazendo uma nova vida, que é a vida dele, que ele viveu como um humano, que nos dá mediante o Espírito Santo, que é ele próprio, que é o Pai. É mais ou menos isto. É claro que estes temas não dá para explicar em 10 minutos. Vai querer os 3 minutos ou quer pular para o próximo? Eu acho que é bom os 3 minutos, não sei. Então tá. Não sei. Se tu quiseres, se tiveres alguma pergunta a fazer sobre o que eu falei, eu gostava... Eu tinha, mas eu acabei esquecendo. Mas eu Queres só uma posso... caneta para escrever? Não, eu tenho. Esqueci de anotar também. Vamos lá, 3 minutos então. O que eu posso falar? Que não tem muito o que falar, porque nos 10 minutos ali já foi dito qual que é a missão dele. Com 1, 2, 3, 4, mais uns 2 que eu falei, 6 textos bíblicos. E tem mais, eu peguei alguns principais. Então o que eu tenho para falar, de novo, é um alerta. Eu não gosto de fazer isso, mas não é porque o senhor fez que eu vou fazer, mas é importante, eu vou ter que fazer, né? De novo, é só para alertar como que a gente observa e analisa as coisas, né? A gente tem que cuidar quando a gente está ouvindo as pessoas, né? Tem que buscar a resposta na palavra. Se vocês perceberem, foi dito aqui textos bíblicos, não falei quase nada, né? Nos 10 minutos eu só fiquei lendo o texto bíblico. E se for perceber o Vitor, que é uma coisa que eu discordo, isso é para geral, com o Vitor, ou que eu vejo na internet as pessoas falando,
Inclusive nas igrejas, e principalmente, é muita conversa. É entendimento de, eu entendo assim, e falou, e fala bonito, isso e aquilo, mas eu sinto falta dos textos bíblicos. Entendeu? Texto sobre aquele assunto. Pode comentar, pode dar exemplo, que isso é importante para que a pessoa às vezes tenha um entendimento, facilita. Mas se a pessoa falar muito e não dá texto bíblico, isso é complicado. Entendeu? Porque leva a pessoa a viver conforme o seu entendimento. Agora, se a pessoa faz isso e mostra textos daquilo ali, agora tem uma base. A Bíblia está falando aquilo ali. Quando a gente não faz isso, fica, por exemplo, aqui, o senhor falando, entendeu? E eu tinha uma coisa importante para falar antes, mas eu acabei esquecendo o que o senhor falou, então meu tempo para mim tá bom aqui. Sobrou tempo. Então eu quero pegar. Pode usar então. É pouco tempo. Eu esqueci o que ele falou. Quero dizer uma coisa para os dois, né? Que é em relação ao assunto que vocês estão falando aí, bem simples. Uma coisa bem simples. E quero fazer uma pergunta. Eu acho que só serve para ele, para você eu acho que não serve, mas os dois podem responder, quem sabe. Primeira coisa é... O que é que Jesus veio fazer aqui, né? É muito simples. Ele veio como um homem, né? Porque precisava ser um homem. Né? Precisava de ser um homem. Ele veio como um homem, viveu uma vida perfeita aqui nessa terra, sem pecado, porque ele conseguiria fazer isso, que é tanto que conseguiu. Como viveu uma vida perfeita nesse mundo aqui, sem pecado, ele ganhou a vida. E como ele ganhou a vida, ele entregou a vida para nós, para todo aquele que nele crê. Ponto. Agora, logicamente que, como ele foi perfeito, né? Ele nos deixou o seu exemplo, logicamente. Mas o principal ponto é que ele veio aqui, viveu perfeito em obediência e por isso ele ganhou a vida e nos dá todo aquele que crê nele. Agora, logicamente, todo aquele que crê nele realmente vai seguir o seu exemplo. Isso é indiscutível. Ponto. É bem simples. Agora, uma pergunta. Eu acho que vai mais para o Vitor, mas pode ser que seja para você também, quem sabe, não sei. Né? Como é que uma pessoa... Eu não vou dizer uma pessoa que está fora dos princípios de Deus, porque aí eu acho que não tem fundamento. Mas como é que uma pessoa que um dia se salvou-se, vamos dizer assim, creu verdadeiramente em Cristo e estava naquele, né, na condição de salvação, né? Como é que uma pessoa que se encontra salvo, vamos dizer assim, como é que uma pessoa que se encontra salvo consegue se perder? É bem simples, porque todo mundo sabe responder como é que faz para se salvar, mas eu quero saber como é que a pessoa faz para se perder. Até eu respondo. Vou ali, dou um tiro no cabo e depois me mato. Pronto. É simples isso, eu quero saber, eu quero ouvir. Demais, né? Como é que faz que a pessoa faz para se perder? Eu não sei se eu posso responder, mas eu vou responder de qualquer forma. Da mesma forma como a forma de se salvar é crer, e crer, na verdade, é confiar 100% em Deus, e quando tu confias neste ser magnífico e tu vês Ele, que entendes a sua moralidade, toda a sua perfeição, e tu, depois, muito importante, as Sagradas Escrituras, tu vês o que é que Ele te pede para fazeres, e tu, porque o amas, fazes. Da mesma forma, quando tu tens todo esse conhecimento e tu deixas de acreditar nesse ser, deixas de te apegar ao seu filho, aí tu te perdes. Porque como é necessário para salvar agarrar-se a Deus e a Jesus e crer neles, também da mesma forma, se tu largares eles, deixares de crer neles, também te perdes. É a única forma de te perderes. Porque se formos pensar que nós nos perdemos porque cometemos um ato errado, que é um pecado, todos nós estaremos perdidos. Todos nós. E isso não estou a dizer que não chegará um momento em que Deus não nos dará a capacidade de viver uma vida perfeita. Tipo, até mesmo nesta terra, eu acredito. Porque tudo é possível naquele que me fortalece. Então, eu acredito que é possível. Não acredito que estamos nesse patamar. Não acredito que estamos ainda lá onde deveríamos estar. Mas para mim, para eu me perder, ou qualquer um de nós aqui, nós temos que nos afastar de Deus e deixar de confiar nele. É o mesmo processo em reverso de salvação. Para eu me salvar, eu preciso crer em Deus, crer em Jesus, confiar 100% neles. E isso, outra vez, crer, eu mais uma vez vou frisar, que é uma crença verdadeira, não é uma crença vazia. Não é dizer eu creio e
e anda aí a viver exatamente da mesma forma. O crer verdadeiro é um milagre, é uma transformação que ocorre naquele momento em que tu crês, é uma coisa única, que traz frutos. Obviamente, a seguir vem frutos, mas isso é a salvação, não o processo a seguir. Primeiro é a crença verdadeira em Deus e no seu Filho. E não é necessário crer em todas as teologias, em todos os ensinamentos, porque a crença verdadeira, Deus conhece o coração. Isso é algo que acontece, é um processo entre a pessoa e Deus. Deus conhece o coração. Porque se for por fazer e por seguir tudo o que está escrito, muitos, como o ladrão na cruz, não se salvariam, porque ele não sabia todos os exemplos, todos os ensinamentos, tudo isso. Ele salvou-se porque Deus sentiu o coração dele, que ele se arrependeu, que é muito importante o arrependimento, está dentro do contexto da fé, que é necessário. Oi? Testemunho, né? Testemunho, arrependimento? Não, é o testemunho dele. Ali na cruz. Sim, mas o arrependimento está ligado à fé, porque quando uma pessoa tem a fé verdadeira, a pessoa vê que Deus é real, entende o que Deus é, e a pessoa vê o que é que ela é. Então a pessoa tipo arrepende-se. A pessoa, eu já fiz, como é que eu sou? A pessoa arrepende-se. Deus entende isso. Deus, a partir daí, ele pode começar a reconciliação entre aquele ser, a sua criatura, o seu filho adotado, e ele. Sabendo que a pessoa se arrependeu verdadeiramente, então há um caminho a andar a partir daí, um relacionamento. É como se eu tiver um relacionamento com qualquer um de vocês e vocês vão à minha casa, chegam lá e roubam-me lá uma coisa lá da casa. E eu fico naquela, fogo, o tal roubou-me tal coisa. Se ele vier a mim e disser, não, eu arrependo do que eu fiz, se eu soubesse certeza que ele se tinha arrependido, eu dizia, não, se ele se arrependeu verdadeiramente, há um caminho a percorrer a partir de agora. Podemos continuar, podemos reconciliar a amizade. Um novo caminho a partir dali. Um caminho, ou retomar o caminho que já tinham até ali, porque ele era amigo, mas até o momento em que ele foi roubar, a gente ficou, não posso confiar nessa pessoa. Perde-se a confiança, que é confiança é tudo. Confiança é tudo num relacionamento, que é a fé verdadeira, é confiar em Deus 100%. E pronto, é mais ou menos isso. Agora, se eu souber que ele se arrependeu verdadeiramente do ato que ele fez, eu posso perdoar ele e voltar a retomar a amizade. Agora, se eu não sei que ele se arrependeu, por isso é que fé não é vazio, fé não é eu dizer eu creio. Não tem nada a ver, isso é o que o mundo inteiro faz. Eu creio em Deus, toda a gente crê em Deus, mas a fé verdadeira que produz frutos e que opera uma transformação no ser, essa fé é a que Deus procura, é o milagre. E pronto, respondi com muita coisa, mas há sempre alguma coisa agarrada. Quer dizer alguma coisa? Não, depois vai acabar vindo alguma coisa nas outras perguntas, senão vamos se estender demais. Então passamos para a próxima pergunta. A Agora próxima pergunta era porque é que ela é necessário vir como humano. Que eu, praticamente, as perguntas, eu até quando eu fiz as perguntas, as duas estão completamente relacionadas. Porque é que era necessário Jesus vir, ou qual é a sua missão, e porque é que era necessário ele ser humano. Agora, pronto, o Eric já repetiu várias vezes que eu falo por mim mesmo, né? Tipo... Mas na realidade tudo o que eu estou a falar eu consigo provar na Bíblia. Eu só não estou a provar porque iria demorar mais tempo e... Quer dizer, se formos a ver no contexto geral, para quem tem algum conhecimento bíblico, dá para perceber que eu estou a falar de acordo com as Escrituras. Dá para perceber claramente. Porque quando eu falo, eu digo sempre um exemplo, ou até cito um verso assim, para, tipo, por alto, tipo, não as palavras certas, mas... A questão de Jesus vir como humano... Paulo é o que explica melhor essa situação, porque a questão do primeiro e do último Adão é só Paulo que explica, tanto em Atos como em Coríntios. Então, essa questão da humanidade de Cristo, dele ser necessário ele vir como humano, deixem-me ver se eu consigo pôr os pensamentos de uma forma para explicar mais clara para vocês e para quem nos vai ouvir. Mas é exatamente... Em linha de regra geral, é o que eu disse ainda há pouco. É que a humanidade, por um homem, o primeiro Adão, ela perdeu-se. Adão decidiu escolher não confiar naquilo que Deus tinha dito, afastar-se de Deus, aí perdendo a comunhão com Deus e o poder que lhe fazia ficar como ele era, ser um filho de Deus e ser um ser santo. Só por isso é que ele era capaz de ser como ele era, um filho de Deus e santo, tal como os anjos, tal como qualquer ser.
Só mediante a operação do Espírito de Deus na pessoa é que a pessoa consegue fazer o que é certo. Então, Adão perdeu, como ali em Romanos, né? Mas em Coríntios também diz aqui. São doutrinas, essa doutrina, esse ensinamento do primeiro e do último Adão, eu raramente ouço falar, porque ninguém na realidade entende, e os trinitários que podem ter algum pouco entendimento acerca disso, eles não podem entender perfeitamente, porque eles não acreditam que o Espírito Santo é o próprio Jesus, é o próprio Pai, então eles não conseguem entender na perfeição essa doutrina. Mas diz assim, não é? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Outra vez, os dois homens. Por que era necessário Jesus vir como homem? Porque um homem decidiu sobre toda a humanidade e nós não temos escolha. Nós não temos escolha em nascer pecadores. A única escolha que nós temos é voltar para Deus. Já o contrário, Adão foi a mesma coisa. Adão não teve escolha de nascer como santo. Adão nasceu como santo. Ele tinha a escolha em reverso. Ele tinha a escolha de afastar-se de Deus. Nós é o contrário. Nós nascemos pecadores e temos a escolha de nos achegar a Deus mediante Cristo. Então, por um homem, a morte veio. E a morte, juntamente com a morte, sempre está o pecado, porque as duas são irmãs gêmeas. Não, uma sem a outra não existe. O pecado é a morte é o pecado. É a mesma coisa. Por um homem foi isso feito. Então, vejam, o pecado não veio por mim. O pecado não é pelo que eu faço. O pecado veio por um homem, que é Adão. Ok, eu faço o que eu faço. Porquê? Porque a minha natureza é assim. Por culpa de quem? De Adão, que decidiu se afastar de Deus. E porque nós estamos afastados de Deus, nós nascemos separados de Deus, a única coisa que nós podemos fazer é pecar. Uma criança como o Anderson ali, ele automaticamente ele não vai saber fazer o que é certo. Ele é egoísta, ele é capaz de bater ao seu amiguinho, ele é capaz de fazer mentir, todas essas coisas que ninguém lhe ensinou. Ele é assim porquê? Porque a natureza dele é pecaminosa. Não é porque ele escolhe fazer aquilo, é porque ele não consegue fazer outra coisa. Porquê? Por causa de Adão, não foi por causa dele. Porque ele não escolheu nascer assim. Então, por esse homem, nós morremos e somos pecadores. Agora, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Qual é o homem? É Cristo, né? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Depois no 45 diz, assim também Cristo, o primeiro homem... Não. Assim também está escrito, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Entendam? Ele é uma alma vivente. Ele foi feito a terra e o Espírito de Deus tornou ele numa alma vivente. Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Vivificante quer dizer o quê? É alguém que dá vida. Então, porque o tempo é curto e eu quero tentar que as pessoas entendam o que é que está a acontecer aqui. Por um homem, nós somos culpados, somos pecadores. Por outro homem, porque era necessário um homem vir e resgatar a humanidade. Tinha que ser um homem. Só que não poderia ser qualquer homem, porque se fosse qualquer homem, Deus daria o poder a qualquer homem, como muitos pensam, que Jesus, ele fez o que ele fez porque Deus habitava nele, que o poder de Deus estava nele. Jesus fez o que ele fez, não foi porque Deus estava nele somente, porque ele próprio, ele inerentemente nele, ele é um ser santo, ele tem um Espírito Santo, ele é o Filho de Deus, por isso ele fez o que ele fez, e só unicamente ele poderia fazer o que ele fez. Então, quantos minutos é que eu tenho, irmão? 4 e 15. Pronto, 4 e 15. Não dá para falar um pouco. Esta é uma das doutrinas mais importantes para podermos entender o que é que está a acontecer. É que Jesus necessitava de ser um homem por isso mesmo, porque a humanidade estava perdida, foi perdida em Adão, era necessário vir um homem da família dos homens, por isso é que Jesus nasceu de uma mulher. Ele é 100% humano, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus em natureza. Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus em natureza. Ele é um ser divino. Ele é o Filho literal de Deus. Então, por essa combinação de ele ser 100% homem, mas nele habitar um Espírito Santo, que era o Espírito do Filho de Deus, tanto que ele disse, antes de Abraão, eu sou. O que é que ele quer dizer com isso? Quem está aqui a falar com vocês, antes de Abraão ser, ele era. E existem outros textos.
Até o próprio João diz claramente que Jesus, ele já existia. Ele é o Filho de Deus num corpo de homem. E tem outro texto que agora vem-me à mente também, mas diz assim, aqui no 1 João 15, o Evangelho de João, 1º capítulo, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, e que vem após mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O que é que ele quer dizer com isto? Aquela pessoa que estava ali com Jesus, com João, que era Jesus no corpo de homem, ele já existia antes. Como é que ele já existia antes? Aquela pessoa existia só há 33 anos, mas o que estava dentro daquele corpo humano já existia desde as eras da eternidade, como diz. Em Hebreus também diz, não é, que ele... Um corpo me preparaste. Onde é que está? Lá em Hebreus, né? Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Quem é que é o me e quem é que é o corpo? O corpo é o que foi formado em Eva, um corpo humano, mas o me é Jesus. Então, isto tudo para dizer o quê? Que o ser que estava a habitar entre os homens, ele era divino e humano. Acabou? 2, não. Falta 2 minutos. Ele era divino e humano. Isso é importante porquê? Porque é preciso saber que somente um ser divino e humano conseguiria vencer o pecado. Por isso é que ele viveu sem pecado. Então é assim. Agora a pergunta. E nós não conseguiríamos viver o pecado? Sim, se Cristo habitar em nós. Se nós deixarmos Cristo viver a sua vida de volta em nós. Por isso Paulo diz lá em Gálatas: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E também diz lá em Romanos: nós seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Então... Agora, para resumir, porque em 10 minutos é muito difícil explicar uma doutrina tão profunda e tão maravilhosa. O primeiro Adão condenou-nos, um homem. O último Adão, um homem, Jesus Cristo, dá-nos a vida. Ele reconcilia-nos com o Pai. Então era necessário ele vir como um homem para nos poder reconciliar. Ele reconciliou a humanidade nele. Somente ele salvou um humano. Ele não salvou mais nenhum humano. Ele salvou simplesmente a ele. O Pai aceitou a sua vida perfeita, glorificou-o, dando-lhe o Espírito em poder outra vez, ele voltando a ser a natureza divina, sendo onipresente, onipotente e onisciente, tanto que depois ele derrama a sua vida ao crente que crê nele, e esse crente que crê nele verdadeiramente, ele pode viver a vida de Cristo, porque Cristo está a viver nele. Então, é muito importante esta doutrina. Por isso, era necessário ser um homem, fazer parte da família humana, vencer o pecado e ser aceito pelo Pai, que ele salvou-se a ele mesmo, ele não salvou mais ninguém. Depois, ele salvou a humanidade nele, porque ele era humano. Então, aí está o ponto que é importante. Ele salvou a humanidade, sim, nele. E voltou a ir para o Pai, ser aceite, glorificado, e daí ele dá-nos a sua vida. Então, nós só podemos ser salvos porque temos a vida de Cristo, porque temos a justiça de Cristo. Porque temos tudo de Cristo, não por nós mesmos. E o meu tempo acabou, mas esta doutrina é muito importante. Eu concordo com o que foi dito em Coríntios, ali, capítulo 15. Boa parte até tem coisa que é novo, não vi assim na Bíblia, mas me parece que está baseado ali. E faz sentido, sim. Aqui foi o assunto que a gente chegou perto, né? Talvez até esteja alinhado. Eu vou ler alguns textos que eu separei, porque o que a Bíblia diz, né? Porque ele vem em forma humana, eu tenho alguns textos aqui. Que não quer dizer que vá contra, eu acredito que pode estar até relacionado. Vamos ver aí, Hebreus 2, 14 e 18. a 18, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Estava todo mundo condenado se ele não morresse por nós, né? Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abrão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
É aquela história. Uma coisa é, claro, ele tinha conhecimento, participou da criação. Agora, outra coisa é ele viver no meio do povo, sentir o que a gente sentiu, né? Se colocar no lugar das pessoas. Porque ele tinha os desejos, ele passou aflições, ele sofreu, sentiu dor, aquela coisa toda. E isso era necessário para que ele entendesse. Para que ele nos entendesse melhor. É o que esse texto aqui está dizendo, né? Ó, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. No 17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. É isso aí. Então, para ele espiar os pecados do povo, ele tinha que ser semelhante a nós, para nos compreender, nos entender, até pela questão da justiça, para ter um entendimento completo. Não só por isso, mas isso também é um ponto que é o que esse texto diz, né? Agora, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqui entra um ponto que eu acho interessante. Isso aqui eu vou ter que comentar um pouco, né? Junto com os textos do outro estudo anterior aí. Porque com uma só oferta, né? A sua vida. Ele aperfeiçoou, palavra-chave, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então como é que ele aperfeiçoa? O fato dele morrer, de que forma que o fato dele morrer na cruz, de ele ter nos aberto a porta, porque estávamos condenados, ele nos livrou da condenação. De que parte que isso nos aperfeiçoa, eu não consigo entender. Então, juntando com aqueles textos acho que da primeira pergunta, eu só consigo ver que ele, vou ler agora com o que eu entendo. Porque através de uma só oferta, que é a sua vida, né? Ele aperfeiçoou, através do seu exemplo, da sua vida, da sua conduta, do que ele falou, os santificados, os santos. Isso é o meu entendimento. Posso até estar errado. Tá? E aí vamos juntar com mais um texto que de repente ficaria um pouco mais. Hebreus 4,15. Isso deixa bem claro também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por isso que ele vem em forma humana. Ele pode se compadecer porque ele viveu, ele sentiu na pele. Dor, fome, aflições e tudo mais. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Que aí já é um outro texto também que faz refletir sobre aquela questão. Todo mundo não, boa parte, 90%, sei lá, da população, acredita que não é possível viver sem pecado. Quando a pessoa acredita e aceita isso, automaticamente, ela não vai buscar, ela não vai chegar nem perto disso. Porque ela, isso não é possível, então eu posso pecar. Não devo, mas eu não tenho como fugir. Então, de certa forma, ela vai viver muito frouxa, vamos dizer assim. Quando, na verdade, não é bem por aí, né? Porque a Bíblia fala da justificação, da questão da obediência e... Acho que eu deveria ter falado isso primeiro, né? Você comentou ali que não foi pela desobediência, sim pelo relacionamento que Adão tinha com Deus, que ele pegou e foi aquele ali o principal ponto. Eu discordo, porque esse relacionamento só foi quebrado por causa da desobediência. Tanto é que está lá, pela desobediência de todos foram feitos pecadores. Ou seja, aconteceu sim o pecado e foi a desobediência. Se não tivesse obediência, estaria em harmonia. Ou seja, o que causou essa separação de Adão com Deus? O que causou, que condenou toda a humanidade? A desobediência. Então não tem como fugir disso. Isso eu me lembrei agora respondendo sobre isso. Vamos ver um texto, 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aí entra no meu entendimento de novo que por ele, através do seu exemplo. Isso não é salvação pelas obras. Porque salvação pelas obras, se fosse através do meu entendimento, do que eu acho, do que eu penso, mas não. É segundo o exemplo de Cristo, ou seja, é segundo a justiça dele. Que ele vem nos revelar o caminho. Então, por mais que pareça pelas obras, não é. Porque pelas obras eu posso definir hoje para mim, salvação pelas obras é aquele que vive pela letra. Entendeu? Que vive pela letra, que não tem o entendimento, que não vive em espírito. Isso pode ser chamado de pelas obras, porque vamos usar o exemplo do jovem rico lá, né? Eu guardo esses mandamentos. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Porque Jesus, ele conhecia o coração da pessoa. Então não adianta tu guardar a lei se tu não tiver entendimento, se não for de coração, se não for sincero.
Então não tem nada a ver com salvação pelas obras. Salvação pelas obras seria o jovem rico, por exemplo. Ou o fariseu. Eu parei no 1 João, né? Tem um texto bom em Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De novo, a obediência está em toda a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Não tem como fugir disso. E isso não é salvação pelas obras. É o que Deus pede. Tanto é que o mundo todo foi condenado pela desobediência de Adão e Eva. Então não tem como fugir. Isso não é salvação pelas obras, não é legalismo. É o fato, é a vontade do Pai. Deixa eu tentar de novo aqui. Um ponto interessante no verso 8. No 7 a gente vê que Jesus ele se colocou, por isso que ele vem formando também, no lugar nosso. Porque tinha que ser assim, para assim como Adão, como tu falaste antes, tá? De acordo? Tinha que ser assim. E também, no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso também é um exemplo para nós. Nós também temos que nos humilhar. E como é que a gente se humilha hoje? Morrendo. Nós temos que morrer. Entendeu? Eu já falei lá no início, né, da conversa. Morrer para nossos desejos carnais. Vamos ver quanto tempo eu tenho. Morrer para tudo que é da carne, tudo que é desse mundo. A gente está aqui, a gente é peregrino nessa terra. Tem que viver conforme a vontade do Pai. Se o Pai diz, faça isso, façamos aquilo. E um ponto que eu acho agora eu vou fugir um pouquinho, mas para responder antes. Jesus, ele veio, ele morreu para ele. Nessa terra ele viveu para o Pai. Então quando eu falo que parece que eu estou afastado de Jesus, não é. É porque assim como ele, eu estou focado e eu estou em harmonia com ele. De fazer a vontade do Pai. Ele vem representar o Pai, ele viveu pelo Pai em tudo. Ele foi obediência, a Bíblia fala a obediência perfeita dele. Não é só que a Ellen White fala isso também. Eu não uso Ellen White, estou me referindo à Bíblia. Também fala da obediência perfeita dele. A justiça e somente a justiça seguirás para que viva. A justiça de Cristo, o exemplo dele, que a gente deve seguir. E eu acho que eu me perdi um pouquinho, né? Vou ler antes do final do tempo o texto de 1 Timóteo, ver se vai dar tempo aí. Alguém está acompanhando? Não, só eu. Vai dar tempo. 1 Timóteo 2. É ruim falar com tempo assim, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. De novo o exemplo dele. Para servir de testemunho a seu tempo. Se não precisasse do exemplo de Cristo, por que o testemunho? Entendeu? Até o 7, né? Para o que fui constituído pregador e apóstolo. E doutor Júnior, até o 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A questão dele morrer na cruz. Ali ele deu a oportunidade de todo mundo se salvar. Para servir de testemunho a seu tempo. Se seguimos o testemunho dele, aí sim. Aí a gente vai usufruir daquele sangue. E eu encerro aqui, por causa do tempo, né? Acabou. Eu queria introduzir alguma coisa de novo. Bom, então... Vai firme. Deixa eu acabar. Acabou? Acabou o teu tempo? Acabou. Uhum. Olha, então pode falar agora. Olha, em relação ao teu primeiro texto que tu leu aí, que tu ficou assim meio sem saber. 2,14? Eu acho que é o primeiro texto. Eu tenho um texto aqui que pode esclarecer, talvez. Deixa eu abrir o texto aqui, então. Hebreus 2,14. Eu acho que sim, eu não notei que texto era, mas sei que foi o primeiro texto. Você ficou assim, eu não entendo muito bem como é que é essa perfeição aí, como é que é. Tá, 2,14, pode falar. Não, lê ele, se possível, de novo. Tá, tu quer todos eles, do 14 ao 18? Não, só o... E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. É o texto a seguir.
Não é isso aí? Então é o segundo. Tá, é o que eu comentei aquele que eu me... É Hebreus 10:14, então. Deve ser. Tá, então é o segundo. É respeito à perfeição. Como é que aperfeiçoava esse texto? Não sabia como é que era. Porque um só oblação, a oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Pronto. Muito bem. Que beleza. Olha, veja bem. Quem quiser pegar Filipenses aqui. 3. Filipenses 3. Vocês leiam vocês mesmos, porque pode ser que vocês se perdam na minha leitura, porque a minha leitura é boa. Qual verso? Que dói. É, o verso 12 até o verso 16, com bem muita atenção. É simples? Olha. Não. Filipenses 1? Não, 3. 3, 12 a 16. E se vocês quiserem ler também, mas eu vou ler aqui, vou exercitar minha leitura. Então tá. Tá bom? Olha. Aqui dá para entender claramente que Paulo está falando aqui de duas perfeições. Ele está falando da perfeição que a gente tem que atingir, a gente precisa de atingir, né? Ninguém está batendo com um martelo na cabeça de alguém e dizer, se você não atingir isso aqui, você vai se perder. Mas é um alvo que a gente segue. A gente segue aquela perfeição de Cristo, né? É isso que a gente tem que seguir, né? Morreu antes disso? Muito bem, mas estava tentando seguir ao máximo possível, né? Quem concorda com isso? Que a gente tem que tentar seguir a perfeição de Cristo ao máximo possível. Né? Isso é indiscutível, né? Então essa é a perfeição da carne, vamos dizer assim. Né? Essa é a perfeição da carne. E aqui está falando a respeito da perfeição do Espírito. Por isso que ele diz que nós não somos perfeitos, mas nós que já somos perfeitos. Então o que é isso? Ele está falando de perfeição de carne e perfeição do Espírito. Aí você vai entender o que é essa perfeição, o que foi que Cristo aperfeiçoou. Aí, veja bem. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Está falando aqui da perfeição da carne, dele ser perfeito, né? Pessoalmente. Mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistar. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. É a perfeição da carne aqui. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Agora diz, todos, pois, que somos perfeitos, essa perfeição que você não achou lá. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se alguém porventura pensa de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a perfeição, aquela perfeição lá desse texto aí, é a perfeição da salvação espiritual. Eu ainda discordo, porque veja até o verso 14 que tu leu. Interessante, ó. Leia aí. A gente vê que ele está buscando essa perfeição na carne. Ele não conseguiu ainda. Ele está buscando, só peço para não... Ele está buscando essa perfeição, né? Tanto no 14, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio de soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Ele prossegue para o alvo, que é essa santificação, essa perfeição, certo? Da carne. Tá? Então, e qual que é o prêmio? A salvação. Agora quando ele fala, depois que nem tu falou ali, da perfeição, que ele já está perfeito em espírito, é porque ele já se converteu, ele está buscando de todo o coração dele. Essa é a perfeição do espírito. Assim como a gente pode usar até o exemplo de Davi. Não, é o que está dizendo depois. Então aqui, seguindo o teu raciocínio. Então a perfeição no espírito, essa entrega, morreu. Entendeu? Eu morri, eu quero viver, eu quero isso. E eu vou buscar com todas as minhas forças isso. Então, em espírito, eu estou com o espírito do Filho, o espírito do Pai, eu estou buscando aquilo. Então, eu estou perfeito em espírito. Que é o conflito que ele fala da carne e o espírito. Agora, eu tenho sim que buscar na carne 100% de perfeição. Entendeu? E isso é a batalha que vai até o fim da vida. Ponto. Mas não separa uma coisa da outra. A perfeição da carne deve ser buscada, sim. E a do espírito é esse desejo, essa crença, essa vontade, essa sede. Entendeu? E essa pessoa que está desse jeito, você acha que ela está como? Eu não digo se a pessoa é salva ou perdida, mas a pessoa que vive assim e está com um espírito, com esse espírito, ela está salva.
É isso. É que eu não costumo condenar, né? Mas ela está salva por quê? E até pra gente saber se ela está com o Espírito, ela tem que estar buscando a perfeição. Se não estiver buscando a perfeição, ela não está com o Espírito perfeito, digamos assim, né? Não tem um No caso Espírito. aí, Paulo tá. Por isso que esse sentimento Ele tá. é a pessoa tá em salvação. Mas ela não está E salva, a porque salvação que Cristo fez, aperfeiçoou, é isso. É essa a salvação. Tá perfeito. Tá salvo. Tá perfeito. Agora, o caminho para ser Espírito, né? O perfeito na Espírito, casa. o entendimento, a vontade. Isso está perfeito. Agora, para estar perfeito mesmo, tem que... Aí entra o Já tá exemplo. salvo. Essa é a perfeição. Pode ser mais ou menos, acho que o problema é a comunicação, mas é por aí A talvez. questão que vocês estão querendo discutir sobre esse negócio, eu sei muito bem o que é que quer dizer. Que mesmo que a pessoa esteja viva, enquanto estiver vivo, tem que continuar buscando a perfeição. Se morrer daquela forma, tá salvo. É. Mas enquanto estiver vivo, tem que continuar buscando a perfeição cada vez mais. É isso aí. Mas só É isso com aí. pensamento essa pessoa já tá salva. É isso aí. Pronto. É que eu não. Já Eu tá não aperfeiçoado. é uma coisa que eu não gosto de falar se a pessoa está salva ou perdida. Eu não julgo ninguém, entendeu? Não, aí não pode não. Porque às vezes a gente pode até uma pessoa que vive pela letra. Aparentemente, se a gente não conhecer profundamente e tal, ela pode, ela tem um espírito perfeito. Ela está buscando. E no fundo ela não está viva pela letra. Entendeu? Mas se tá, ou tá ou não tá. Pode tá Se não. tiver, tá perfeito. Eu Se estou dizendo da minha não análise, tiver, eu não julgo ninguém se está salvo ou perdido. Mas eu concordo, é isso aí. Tem que buscar a perfeição. De fato, está em harmonia. Buscar a perfeição sempre, da carne. E existe essa questão do espírito também, que é esse desejo, é Deus agindo em nós. Pois é. Que isso é através do quê? Que a gente viu lá no início, no Evangelho Eterno, que é o Evangelho do Reino, que é pregado. Não é à toa que é esse Evangelho que é pregado no mundo todo, vai ser pregado. Que é baseado no quê? Temor, glorificação da oração. O temor é o princípio de tudo isso aí. Da perfeição do Espírito, digamos assim, vem através do temor. Que vai levar a gente, que é a sabedoria e é o princípio do conhecimento. Esse conhecimento que vai nos aperfeiçoar, nos aproximar, enfim, em um Espírito perfeito, digamos assim. É isso aí. E agora? Julgar outro, Vamos. Eu- Continuar? julgar Irmão. outro, acho que tá errado demais. Falta mais uma pergunta. Falta só. só mais uma pergunta e eu acho que é uma resposta bastante simples, a última pergunta. Mas a carne nada aproveita, mas as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Carne já era. A carne nada aproveita. Nós continuamos a viver de uma forma errada, sempre levando as coisas para uma forma carnal. E Deus diz que é importante que o adoremos em espírito e em verdade. Se nós pensarmos nas coisas de uma forma mais espiritual, nós vamos obter uma verdade mais pura, mais profunda. Que é isso que Deus pretende. E quanto à obediência, diz aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um ato por um homem, outro ato... Eu não vou fazer nenhum ato de justiça, eu não posso. Agora, Jesus fez por mim. Depois também diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vejam bem as palavras que ele está a utilizar. Pela desobediência de um, eu fui feito pecador. Eu não tenho culpa nisso. A desobediência de Adão fez-me pecador. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de Cristo, não é a minha obediência. Eu não estou a dizer que nós não vamos obedecer, não vamos seguir o exemplo de Cristo, mas temos que entender o que é importante de fato. Não pode ser, eu não posso... Tudo isso gira em torno do quê? Da próxima pergunta. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Nós estamos a falar em termos de salvação. É a pergunta mais importante que todos nós podemos perguntar e ponderar sobre. A salvação. Estamos a falar em salvação. Eu não estou a falar depois de nós querermos como é que vamos viver, vamos obedecer, vamos seguir o exemplo de Cristo. É claro que sim, senão nós não estamos salvos, não somos filhos nem filhas de Deus e nem temos fé. Agora, para a salvação é simples. Um ato de justiça feito por Cristo, um ato de obediência feito por Cristo. Ponto final. Não é o meu ato de justiça, não é o meu ato de obediência que vai me trazer salvação. Nunca pode ser. Se fosse assim, Cristo não era necessário, não havia necessidade dele vir e salvar-me. Quanto a isso é o que eu quero dizer. Agora, vamos passar para a próxima pergunta, que é simples, acho que vai acabar rápido, né? Agora eu começo agora. Eu acho que era eu. Ah, bom. Né? Tu foste a última que respondeste primeiro. Ah. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? É engraçado que essa pergunta aparece claramente lá
do irmão que ele salvou, se eu acredito. Lá um irmão em Cristo. Dá pra falar uma coisa antes de começar assim? Sim. Qual é o texto que tu lembras ali pela desobediência de um? É Romanos 5. 18 e 19. É. Deixa eu ver Romanos aqui. 5. Eu queria só fazer um comentário nesse aqui. Era bom entender o que Paulo está aqui a falar num contexto geral, porque se formos a tirar partes Não, por não, partes, mas nunca não vamos é. entender. Não, é só. Qual que é o verso? É 18, 19 e... Foi só 18 e 19. Tá, que é. Foi só 18 e 19. O 19 ele é interessante, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, Adão, nada a ver conosco, né? Por causa do que o Nestor falou. Por causa do Foi erro, ele por causa que do nos erro tornou. dele, nós todos fomos condenados. Todos são pecadores. Sim. Tá? Assim, pela obediência de um, ou seja, também não tem a ver conosco. Jesus obedeceu pela sua justiça, enfim. Seremos feitos Não justos. somos feitos. Justos. De um serão feitos justos. Beleza. Só que o que está dizendo ali? Pela desobediência de um, todos foram condenados, né? Pecadores. O que isso aconteceu? Todo mundo foi condenado, né? O que aconteceu quando Adão pecou? Fechou-se a porta para o céu. Tá todo mundo condenado. Não depende de nós isso. Por causa de Adão, acabou a oportunidade para o céu. Tá todo mundo condenado. Jesus obedeceu por causa da obediência dele. O que aconteceu? Abriu-se a porta para o céu. É isso que eu quero dizer. O que não depende de nós, que é Cristo, é isso. Ele abriu o caminho. Sem ele não haveria caminho. Ele não abriu o caminho, ele é o caminho, irmão. Ele é o caminho. Isso é diferente de abrir o caminho. Não, mas eu estou dando o exemplo que eu dei. Lá, quando ele pecou, todo mundo foi condenado. Ou seja, não tem mais acesso ao céu. Não tem porta. E Jesus veio e pela sua obediência, como homem, para consertar o que Adão fez, ele abriu essa comunicação, esse espaço. Ele abriu a porta, entendeu? Para o céu. Que ele é a porta, o caminho. Por que ele é a porta? Porque ele venceu o pecado. Entendeu? Ele pagou nossa dívida com Adão e Eva. Com Adão. Foi o pecado de Adão lá. Entendeu? Sim, o que eu quero frisar foi exatamente isso que eu disse. É o que estamos a ler, bastante claro. Só que mas está dizendo que como se a justiça dele basta para nós. Só claro. Que nesse texto está dizendo que basta se a gente seguir o exemplo dela. Não está dizendo isso, irmão. Nesse texto está dizendo isso, irmão. É tão fácil. Aqui diz um ato de justiça, um ato de obediência. Isso. Que serão feitos justos, né? Mas esse ato de obediência desfez aquilo que Adão fez, certo? E o que Adão fez? Acabou com a salvação de todo mundo. Sim. E o que ele fez? Abriu a porta de novo. Todos podem se salvar. Isso é o ato de justiça dele. Nesse contexto. Desse texto aqui. E é isso que nos traz justiça. Ele diz, por causa disso seremos feitos justos. Seremos justificados por causa desses dois atos. De obediência e... Obediência, falou bem. Sim, é o que diz aqui, irmão. Não sei eu que digo, né? Olha aqui. Aqui é o que a Bíblia diz, não sou eu, né? Diz, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Não, de fato não foram muitos, são todos. Não é muitos. Paulo usa muitos, mas é todos. É todos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos, não, aí já não é todos. Aí já não é todos. O texto de porque cima aí é fala necessário todos, fé. E o texto de baixo fala muitos. Tem diferença. Tem diferença. Não fala todos em cima. Em cima fala todos. É todos. Pecadores. Muitos. Aqui diz muitos foram feitos. Aqui diz muitos foram feitos. O de cima é todos, o de baixo é muito. Não, aqui diz muitos na minha. Lê então. Estou a ler aqui. Muitos foram 18, feitos 19. pecadores. Muitos. Tem uma Bíblia mentirosa aí, não? Não, mas aí já é a justiça. Aí já é um ato de justiça. Na justiça diz todos, mas na realidade eu acredito que são todos também. Percebes o que é que eu disse? Ainda há pouco eu disse. Tá. Quando diz aqui muitos, eu sei que foram todos. Todos foram feitos pecadores. Todos foram feitos injustos, por um ato de injustiça, por um ato de desobediência. Pelo contrário, Jesus já não é todos, porque Jesus, há versos que claramente dizem que a humanidade foi reconciliada com Deus, a humanidade, só que a reconciliação não é salvação. Porque para além de estar reconciliado com uma pessoa, a salvação é diferente. É um relacionamento e não, a reconciliação está aberta. Deus já não tem nada contra a humanidade porque foi feito em Cristo, mas tem que haver uma operação da pessoa, o singular, a pessoa, por ela própria, a pessoa escolher aceitar a Cristo e relacionar-se com Cristo e ter fé em Deus. É preciso haver uma parte da pessoa a jogar nessa situação, que é a fé. Simplesmente. Agora, a fé não é uma fé vazia, morta, sem obras. Essa fé verdadeira, ela opera e traz frutos. Os frutos do Espírito, não são os nossos frutos. Mas vamos responder à pergunta a última? A última, vamos. Pronto. Embora esse aí, só esse entendimento
que lá todos foram feitos pecadores, e pela obediência de um, muitos, não todos, Não todos. Não, mas serão feitos justos. Isso Claro. já é diferente. Só isso Sim, já irmão, responde tudo. porque a fé é necessário fé. Deus não vai obrigar, não vai levar alguém obrigado ao céu. Não, é preciso a pessoa ter uma iniciativa. Ele diz, a Bíblia diz: chegai-vos a mim que eu me chegarei a vós, né? Nós precisamos conscientemente aceitar que Deus é real e chegar-se a Ele. A partir daí Deus começa a operar connosco. Se for verdadeiro, porque Deus conhece o coração. Mas né? aí fica tudo na mão de Deus e a nossa parte. Porque Não, e já- a justificação? Porque a gente viu lá que tem, de novo, aquele texto que é o principal, que ele é o mais claro, né? Aqueles, que aqui tá falando, justificou a muitos, né? Mas essa justificação a gente vê em Romanos, né? Alguma coisa. Aquele que ouve a lei não é justo perante Deus, mas aquele que pratica a lei há de ser justificado. Existe uma Sim. justificação. E tu praticas a lei? Eu pratico a lei. Não praticas, irmão. Bom, então tá. Então eu não pratico, então. Porque se fores ver o contexto que Paulo está aqui a falar, Paulo está a falar contra os judeus, que Aham. diziam Não, que mas- praticavam a Ah, mas lei. eles não guardavam. Nem Eles tu, iam irmão, pela nem letra. tu, irmão, por favor. Não digas que A guardas a gente lei. acabou de falar no texto de Hebreus como que é a vida. Eu busco com todo o coração, com toda a força, com toda a alma agora. Sim, mas não consegues, foi não, perfeitamente. Consegues Aí guardar é a o lei que a gente perfeitamente. falou ali no texto de Hebreus. Por isso, irmão, por isso é que, assim, não pequeis, mas se pecares, tens um consolador, um advogado, que é Ok. Cristo, né? Para nos... Tá ok. É esses pontos que parecem insignificantes, mas eles são importantes. Agora é assim, Tá, tu vai responder agora? ou- vou responder que é muito simples, porque a própria pergunta aparece aqui. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isto é a receita, é a fórmula para a salvação. Crer. Agora, isso tu vê-se isso em todo lado. Agora, o crer não é eu dizer o que eu creio, como eu tento friso sempre que eu falo nisto, eu tenho que frisar, principalmente no meio em que estamos, e mesmo se não for no meio em que estamos, que crer não é vazio, não é dizer que eu creio e depois não acontece nada. O crer verdadeiro é uma transformação verdadeira, um milagre, uma vida nova. Aquelas coisas que nós amávamos, nós sentimos repulsa, é repugnante, coisas que nós gostávamos tanto, que vivíamos a fazer todos os dias. Nós hoje o que é que acontece? Nós lembramos e temos até repulsa de nós mesmos. Dizer, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Como é que eu era assim? Como é que eu fiz aquela pessoa assim? Porquê? Porque nós estamos a ser transformados, porque essa é a fé verdadeira. Não é uma fé de dizer, acreditas em Deus que Ele é só um, também os demónios acreditam e tremem, né? Quer dizer, crer, todo mundo crê. Agora, a fé verdadeira é completamente diferente. É uma fé que opera. Falta 5 minutos. Mas dá. Eu acho que dá. Deve ser o tempo está a acabar. Mas Não, pronto, eu falo. para mim, o Evangelho é simples. O que devemos fazer é simples, mas é um milagre. É um milagre. O que acontece em nós, o que aconteceu em mim foi um milagre. Não fui eu que quis que acontecesse. Foi um milagre. Deus tocou no meu coração e eu acreditei, busquei. E quanto mais eu busco, mais eu amo este ser, mais eu amo o seu filho. Agora, tudo provém do crer, de um crer verdadeiro. Quando nós cremos que Deus é real e, a partir daí, nós podemos prosseguir. E eu acredito que a partir do momento em que há essa crença verdadeira, lá está, não é uma crença de dizer, Deus é real. E todo mundo acredita que Deus é real, eu acho. Eu acho que sim. Mas é uma transformação, é um milagre. Eu acho que a melhor forma de explicar é assim. E devemos crer verdadeiramente e tudo o resto virá. Porque nós dizemos que queremos e depois vivemos como demónios, não vale nada. Agora, se queremos e acontece um milagre, uma transformação no ser, uma vida nova, aí sim, aproveitou-se para Deus e para nós. E por causa do tempo, e também nesse assunto poderia-se dizer mais, mas eu vou passar o meu tempo a ele. Se quiser Tá, responder. um minuto. Não Eita. vai dar tempo de falar, mas é um texto aqui. Mas tem a gravação. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Tem que apertar aqui assim. Atos. Não, deixa ela desliga sozinho, se for. Foi o... Vai ficar registrado se desligar sozinho? Não, agora já não está a gravar nada. Não tá gravando nada agora? Só aqui. Não tá gravando? Não, mas eu posso pôr o som lá depois, só o som. Tá. Então tá. Também não vai, Então vai tá. durar mais um minuto. A imagem não faz importância, o som tá. Então tá. Atos 16, 31 e 32.
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então o que a gente precisa para fazer salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É um ponto, depois eu comento. Marcos agora. Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Só até o 16. Pronto. Fica ruim pra Então vamos lá. O 16 é o ponto principal. Quem crer e for batizado será salvo. De novo a questão do crer, né? E agora tem o batizado. O que é o crer? Vamos lá para Romanos 4:3, para nós entender o que é o crer. Vamos começar em Romanos. Em Romanos capítulo 4, verso 3 fala: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Seguindo ali vai ver que não é... Bom, explica melhor no contexto aí a questão das obras e a fé, né? Que não tem como separar. A fé verdadeira, ela tem obras, anda junto. Eu tenho um exemplo de um barco, né? Um remo da esquerda é a fé e o da direita é a obras. Se tu tiver só um, tu vai ficar andando em círculo. Precisa dos dois para te ir para frente, fé e obras. Não existe fé sem obras, a não ser exceção. Que aí entra o ladrão na cruz, que é bem-aventurados aqueles que são justificados pela fé. É uma exceção. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele não teve obras, mas na hora ele creu de todo o coração dele, e por falta de tempo, ele estava no leito de morte, digamos assim, entendeu? A mesma coisa hoje. Alguém que acreditar de todo o seu coração, essa pessoa pode sim ser salva sem as obras. Essa pessoa é bem-aventurada. Mas isso é uma exceção. Poucas no mundo todo. Porque todos nós que temos aqui uma Bíblia e temos tempo aqui, estamos vivos, a gente já não serve para nós. Que a gente tem a palavra de Deus aqui, se a gente não seguir porque não quis. Não tem desculpa para nós. Né? Então tá. Agora vamos para o texto para a gente entender o que é o crer. A gente viu que que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Agora vamos entender o que é o crer. Lá em Gênesis 26:5. Gênesis capítulo 26, verso 5. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí a gente vê o que está associado ao crer em Deus. Tudo, isso não é legalismo, não é justificação pelas obras. Obediência ao Pai é a nossa obrigação. Obediência, está aqui. O que é o crer? Como é que a gente crê no Pai, mas não obedece Ele, não faz a vontade dEle? Que crença é essa, entendeu? Aí basta eu crer, não, Jesus existe, morreu por nós, eu estou salvo. Sangue de Jesus tem poder, isso e aquilo, mas não tem entendimento, não obedece ao Pai, não conhece ao Pai, como assim? Loucura. Tá? Então eu acho que era esse aqui para entender o que é o crer. Deixa eu voltar para o texto de Marcos, vamos ver o que diz lá. Vou voltar aqui para Marcos 16, 15 e 16. Quem crer, eu já falei, né? O que é o crer? Está relacionado à obediência. E for batizado, será salvo. O que significa o batizado? Nascer de novo. De novo. Obediência, morte, mortificação do corpo, dos nossos desejos. Então a gente tem que crer e morrer. Ponto. Para ser salvo é isso. A gente tem que acreditar, ter o conhecimento, obviamente, através do temor de Deus. A gente conhece Ele, conhece a palavra dEle, crê que Ele existe. Agora vamos praticar aquilo ali. E quando a gente pratica aquilo ali, já entra aí a morte. A gente tem que morrer para nós. Tem que morrer para tudo que não seja Deus. Tem que ser morto. Aí a gente está batizado, porque o batismo tem o das águas, que simboliza essa morte, e o batismo principal, que é o batismo do Espírito. Que é isso. A gente morreu mesmo de vez. É isso aí que precisa para ser salvo. Crer e ser batizado. Só que crer lembrando como Abraão creu. E ser batizado significa nascer de novo. Só que para a gente nascer de novo, a Bíblia mesmo diz que tem que morrer. Ponto. Acabou aqui a conversa. Quer dizer, da minha parte é isso aí. Ok, então eu quero fechar com... Deixa-me só dizer uma coisa. Bom. Tipo, quando tu dizes que o ladrão na cruz, ele foi salvo e há uma exceção, aí, obviamente, se abre a porta para duas formas de ser salvo. Duas formas diferentes. Uma é quando o ladrão foi salvo e não teve o tempo de seguir a vida nova que ele recebeu, a vida em Jesus. Unicamente pela sua fé, no caso, né?
unicamente pela fé. Uhum. Essa é uma forma de ser salvo. E a outra é quando nós temos fé e produzimos obras. Então, isso são duas formas de salvação. E só existe uma forma de salvação na Bíblia, que é de fato a do ladrão na cruz. Só que, outra vez, eu tenho que frisar, que é para ficar bem frisado, que se aquele ladrão na cruz, se ele por acaso saísse da cruz, porque ele tinha recebido uma vida nova, uma transformação, um novo, uma nova ideologia, não é ideologia, mas vamos dizer, uma nova operação, uma nova força, uma nova vida. Se ele saísse da cruz, ele iria sim produzir essas obras. Ele iria sim viver conforme o que é reto, justo e santo. Mas, como ele não pôde, porque ele morreu logo um pouco depois, ele foi salvo. Mas, o que eu quero dizer é que a salvação, ela é meramente pela fé. Crer. E crer não induz em ser obrigatório obedecer. Não induz, porque ele não obedeceu a nada. Ele simplesmente creu. Aqui o exemplo ou a explicação da fé diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E depois diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crer na sua base mais simples de entender, ter fé, é confiar em Deus 100%. Óbvio que quando nós confiamos em alguém, se aquela pessoa, nós sabemos que ela é superior a nós em tudo, e se ela nos pede para fazer algo, nós vamos obedecer. É um processo que decorre automático, é uma consequência da fé. É uma consequência da fé. Como as obras é uma consequência da fé. Agora, dizer que a fé é obedecer, não é obedecer. A fé é fé. A fé é crer, é confiar em Deus 100%. Agora, nessa confiança vem obediência, vem frutos, vem tudo isso. É óbvio que sim. É isso que eu quero frisar. Eu acho que já está bom de parar. Eu já cheguei a uma conclusão e posso até dar um veredito para vocês. Espera, mas diga, o Michel está aí primeiro na lista. Ok, é eu agora? Não, Quer dizer que eu estou dizendo que está bom de parar, mas é se vocês quiserem, né? Se não quiser, eu vou almoçar. eu por mim acho que já está mais ou menos, pelo menos nestas Eu já questões. entendi tudo direitinho sobre vocês dois. Eu posso até falar já, viu? Se quiser dar um veredito aí. Se a senhora quiser falar, fale, porque o que eu tenho para dizer aqui não é uma coisa que tem a ver com o assunto deles, é simplesmente uma coisa para a gente ter na nossa mente. Então vamos lá. Então, olha, ficou muito claro, a fé de vocês é a mesma. Simplesmente vocês se expressam um pouquinho diferente e têm um entendimento um pouquinho diferente. Mas é a mesma. Entendeu? E eu sou sincera, agora escuta a lapada. Diga. Eu sou sincera. Agora eu cheguei à conclusão que vocês, cada um quer saber mais que o outro. E vocês, é o que eu achei, a conclusão minha foi essa. Mas vocês têm a mesma fé, vocês estão no mesmo caminho, simplesmente vocês têm a diferença de interpretar e de passar. Tem alguns entendimentos mínimos, diferentes um pouquinho do outro, mas é a mesma fé. Eu concordo até um certo ponto, mas esses entendimentos mínimos que diferenciam são grandíssimos. Muitas das coisas, nós após que para aí os 80% ou até 90% talvez nós possamos ter a mesma, eu não diria tanto, mas uma grande parte nós queremos da mesma forma, mas os pequenos pontos que parecem pequenos são muito importantes de diferença. Na verdade implica inclusive na salvação, então eu discordo em grau, gênero e número, em tudo, né? O que foi na sua análise eu discordo em tudo, porque não, essa questão de um está querendo saber mais que o outro, eu não vou entrar nesse mérito, cada um analise conforme foi dito, conforme foi o estudo aqui, não depende de mim, eu não vou nem entrar nessa discussão. Mas agora a questão de a fé é a mesma, nem aqui nem na China, né? Longe disso. Pois está complicado, camarada. Não, mas essa é a sua análise, né? Eu estou dizendo agora que para mim, cada um tem a sua análise, a sua visão, mas a gente tem totalmente diferente. Totalmente, não tem como, impossível unir. Até porque a luz, ela não tem união com as trevas, entendeu? Não estou dizendo que eu, enfim, se serve para mim ou para ti, entendeu? Mas não tem união e a gente pensa diferente, entendeu? Se for ver textos bíblicos, não muita conversa, coisas que levam, em partes, a gente até na prática, porque na teoria a gente está totalmente em desarmonia.
Na prática, se a gente não falar da palavra de Deus para ninguém, a gente ficar vivendo lado a lado, por exemplo, em comunidade, eu e tu, as pessoas não vão perceber que a gente se pensa diferente. Não vão. Mas na teoria, na hora de pregar, na hora de levar a mensagem de Deus, é totalmente oposto. Então não adianta, entendeu? Não é ser só na aparência, tem que viver aquilo ali. E é complicado. Então eu discordo. Eu também disse que eu discordo. É que a irmã não pode não entender os detalhes e a importância de haver essa diferença entre ideias. Mas é muito importante. A diferença entre ideias cria uma religião totalmente diferente, uma forma de chegar-se a Deus. Ele chega a Deus através da obediência dele, da lei, da justiça dele, ou da justiça da lei que é dele, a justiça das obras. Eu não, eu chego a Deus por Cristo. É completamente diferente. Mas é isso aí, totalmente diferente. Ponto. Concordamos em grau, gênero e número nesse ponto aí. Diferente. Eu acho que... Pronto, acho que tenha sido proveitoso para todos nós.